O anjo pegou na minha mão e voamos para o céu em uma velocidade. A rapidez que esse anjo me levou ao céu parecia como um relâmpago. O anjo me levou ao céu e entramos no templo branco onde vi anjos louvando a Deus. Aquele templo estava cheio da glória de Deus e milhares de anjos louvavam, glorificavam e exaltavam a Deus. O anjo disse: Kenzo, esse é o verdadeiro louvor que Deus recebe. Eu disse ao anjo: é muito difícil fazer louvores santos lá na terra, somos pecadores. O anjo disse: o homem pode fazer louvores santos, não perfeitos como os do céu, mas podem fazer louvores santos que agradam a Deus. O Espírito Santo está na terra para inspirar os levitas. O anjo pegou em minha mão e descemos até a terra igual um relâmpago. Entramos dentro de uma pequena igreja. Vi o povo de joelhos chorando. O anjo colhia as lágrimas que eram derramadas. Aquelas lágrimas eram colocadas no vidro e transformadas em ouro. Depois os anjos subiam com aquelas lágrimas para o céu. Perguntei ao anjo: esse povo está se humilhando tanto? O anjo disse: essa igreja tem passado por grandes tribulações e mesmo assim não tem negado a palavra. Observei o que estava acontecendo. Olhei e vi anjos com frascos de ouro colhendo as lágrimas de cada pessoa ali. Quando as lágrimas caíam dentro daquele frasco se transformaram em ouro. Esses anjos subiam para o céu e estavam colhendo as lágrimas e levando para o céu. Vi outros anjos colhendo fios de cabelos que caíam e subiam. Perguntei ao anjo: eles não deixam nada do crente ficar? O anjo disse: tudo aquilo que é do crente santo, torna-se santo e não fica na terra. Por isso digo que qualquer irmã que tosquear os teus santos cabelos os anjos recolherão e no dia do juízo esses cabelos cortados serão as provas da sua condenação. Os santos cabelos das irmãs são de referência aos anjos. O anjo disse: Kenzo, tu tens que voltar para o seu corpo. O anjo levou-me até o meu corpo e o espírito entrou. Eu estava caído na sala. Minha esposa disse: o que faz no chão frio? Eu disse a ela: o Senhor me revelou coisas ocultas nessa nova experiência. No outro dia recebi um convite para pregar em uma igreja longe. Chamei o presbítero Leslie do meu ministério. Pegamos o carro e fomos para esse lugar. Saímos à tarde. No meio do caminho vi um vulto preto passando. Essa sombra atravessou o carro com maior rapidez. O carro parou. Eu perguntei para Leslie se ele viu o vulto preto passaram. Ele disse que não viu nada e saímos do carro. Ele não estava quebrado, a gasolina acabou. Eu achei estranho, pois tinha colocado gasolina na medida para chegar no local. Eu tinha enchido o tanque para chegar nessa igreja em 1 hora. Algo de errado estava acontecendo ali. Leslie disse: vou pegar uma carona para ir até o posto de gasolina que está longe daqui. Preciso trazer essa gasolina. Leslie pediu carona. Nenhum carro parava. Eu vi os rostos desses motoristas transfigurados em monstros. Eu sabia que os demônios estavam usando eles para não darem carona apesar de oferecermos dinheiro. Para parar a obra, Leslie não vigiou e começou a falar palavrões insultando os motoristas. Eu disse para Leslie: o problema não é dos motoristas. Possuídos por demônios, a nossa carona vai ser difícil. Isso significa que Deus vai agir naquele lugar, por isso que eles não querem que a gente vá. Leslie perdeu a cabeça e começou a desafiar os demônios. Eu disse: Leslie, vamos a pé nós dois buscar a gasolina. Vai demorar um pouco chegar no posto. Estamos longe da cidade dos comércios. Eu e o Leslie começamos a andar. A chuva começou a cair. Leslie começou a reclamar da vida. Eu disse: não murmure. Deus está nos testando. Ele está permitindo tudo isso. A natureza está contra nós e os demônios nos perseguem. Deus vai agir naquele lugar. Algo de especial irá acontecer ali. Após as minhas palavras, o rapaz parou e nos dá carona ao posto de gasolina e de lá pegamos carona para voltar. Abastecemos o carro e conseguimos chegar no local. O nome dessa igreja é Jesus é Rei. Ministério missionário. Ministrei a palavra naquela noite. Antes daquele culto terminar, um demônio se manifestou em uma mulher. O demônio disse: você declarou guerra a mim. Agora nunca mais terá paz na sua família. Vou derrubar sua fé. O demônio disse: eu sou Lúcifer. Vim pra cá porque sabia que tu viria. Eu lhe odeio. Você é um ser repugnante, resistente e doutrinador. Porque insiste em pregar a verdade.
libertar os cativos e desmascarar os meus falsos pastores e profetas. Eu coloquei a minha mão na cabeça da mulher e expulsei Satanás daquela vida. Satanás disse: eu não vou sair, ela não quer que eu vá. Se ela quisesse, ela largaria o que me pertence. Eu mandei as irmãs segurarem ela, neutralizei Satanás. As irmãs tiraram os pares de brincos que estavam na orelha da mulher. Dei ordem e Satanás foi embora. Eu sei que Deus não se agrada que a mulher use brincos, mas Satanás não queria sair por causa daqueles brincos. Isso para mim era demais, tinha algo oculto ali. Peguei o par de brincos, levantei para cima e orei ao Senhor. Pedi para Ele me revelaria. O Espírito Santo me revelava que um satanista abriu uma loja de brincos e ofereceu todos aqueles brincos a Satanás antes de vender suas mercadorias. Ele sacrificou animais e jogou sangue em cima dos brincos e fez um ritual de controle de mente com as cabeças desses animais sacrificados. Esses brincos estavam vendendo muito, pois o ritual hipnotizava as mulheres a comprarem e todas que colocavam os brincos. Satanás assumiu o controle mental. Depois que a mulher foi liberta, tudo o que o Espírito Santo havia me falado ela confirmou. Escute o que ela disse. Eu me chamo Jennifer. Eu estava andando nas lojas do shopping. Passei perto de uma loja de brincos. Quando eu olhei para aquele par de brincos, fiquei encantada, me apaixonei por eles. O homem que me vendeu o brinco estava de preto. Era muito estranho. Quando coloquei esses brincos, comecei a me sentir estranha. Senti medo à noite. Tive pesadelos. Comecei a ficar agressiva e nervosa. Parecia que eu estava ficando louca. Comecei a fazer coisas que eu não fazia. Sentia fortes dores de cabeça. Quando eu tirava o brinco, tudo ficava normal. Quando colocava, me sentia outra pessoa. Parecia que alguma coisa estranha estava controlando a minha mente. Mesmo assim, eu gostava de usar o brinco. Só fiquei sabendo o que estava oculto naqueles brincos quando um pastor revelou. Tudo isso tirou as minhas dúvidas que tanto desconfiava. Eu sabia que tinha algo estranho nos meus brincos, só não sabia o que era. Pensei em achar que era coisa da minha cabeça. Depois da confissão daquela mulher, eu fiz uma oração e muitas pessoas se converteram a Jesus. Vi anjos descendo com o livro da vida anotando os nomes dos novos convertidos. Deus operou naquele lugar. A igreja entrou em concerto com Deus, pois estava caída. Agora eu entendo por que eu passei muita prova com o meu carro para chegar naquele lugar. Voltei para casa, fui orar naquela mesma noite agradecendo a Deus por sua vitória sobre Satanás. Naquela noite o Senhor me trouxe várias visões sobre os púlpitos de muitas igrejas. Eu vi muitos pastores, preletores em cima do púlpito. O Espírito Santo me revelava que muitos estão no altar santo de Deus com suas vidas em pecado. Em uma visão o Senhor me mostrava que muitos ali traíram suas esposas. Na primeira visão vi um pastor casado saindo com uma jovem no grupo de louvor. A segunda visão vi um preletor assistindo filmes pornográficos. Ele é viciado nesses filmes. A terceira visão vi um cristão que trai a sua esposa nas redes sociais, cometendo a traição virtual. No quarta visão eu vi um evangelista marcando encontro com uma mulher através do WhatsApp. Essa mulher se prostitui. Vi um demônio feminino possuindo essa mulher para derrubar esse evangelista. Vi o demônio que comanda o WhatsApp. Ele é terrível, ganhador de almas que derrubam muitos homens de Deus. E vi o demônio que comanda o Facebook. Juntos esses demônios estão fazendo estragos nas igrejas. Descobri as duas grandes áreas desse século XXI que os demônios estão atacando. O Espírito Santo me falava que esses homens adúlteros não são dignos de estar em cima do altar santo de Deus. Depois o Espírito Santo me levou até o quarto do meu filho e me fez ligar o computador dele. O Espírito de Deus me fez abrir a página do Facebook. Minha visão se abriu. Vi várias fotos de milhões de rostos de pessoas que estavam presos dentro de uma gaiola gigante. O Espírito Santo disse: ore por todas essas pessoas que estão aprisionadas no mundo sombrio, muitas que estão aí já morreram. Tem uma satanista muito forte que entrou nas redes sociais, conheceu milhares de pessoas e está usando seu perfil na magia negra e tem matado muitos. Seu alvo são as pessoas dessa rede maligna criada por Satanás.
Cada foto que vistes está em perigo. Tem até cristão que está sendo alvo de satanista, que tem mais 2 satanistas auxiliar que ajudam a destruir essas pessoas da rede. Esses 3 satanistas têm destruído os ministérios de pastores através dessa rede social. Muitos cristãos estão se desviando. A mocidade das igrejas estão deixando o caminho da vida e entrando nos vícios das drogas por causa desses feitiços dos magos do Facebook. Levante um clamor urgente por essas vidas que lhe mostrei em visão das pessoas que usam essa rede. Eu levantei as minhas mãos em direção ao computador e fiz um clamor de 1 hora dentro do quarto do meu filho que estava dormindo. Depois desliguei o computador, fui deitar no meu quarto ao lado da minha esposa. Deus me mostrava em uma visão que aquelas vidas do Facebook receberam o livramento através da minha oração. Eu vi correntes se quebrando. Depois dessas coisas, veio uma revelação nova. Minha visão foi além. Eu vi Satanás entrando em várias igrejas e procurando vidas para trabalhar. Observei os demônios procurando o ponto fraco desse irmão. Eles trabalhavam nas fraquezas desse irmão para derrubar. Muitos crentes que não corrigiram suas vidas eram alvos fáceis. Eu vi demônios tirando pessoas das igrejas sérias comprometidas com a salvação de almas, levando para igrejas do mundo. Outras os demônios tiravam e jogavam no mundo. Igrejas de libertação. Os demônios tiravam as pessoas de lá. Seus objetivos é afastar as pessoas graças de homens cheios de unção e que prega a verdade, deixando as pessoas longe do Espírito Santo. Dificultava a salvação delas. Os demônios sabem que cada palavra que sair da boca de um servo usado quebra as correntes espirituais. Vi os demônios trabalhando dentro das igrejas fazendo irmãos escandalizarem o evangelho. Eles não vigiavam e entristeciam os novos convertidos, tirando de dentro da igreja. Todas essas táticas dos demônios de fazerem os líderes errarem faziam os novos convertidos voltarem para o mundo. Satanás dava ordem para os demônios trabalharem dentro das calhas de cada igreja. Meus irmãos, usem a palavra de Deus e corrijam as suas falhas nos cultos de adoração. Elimine as heresias. Não faça do culto a Deus uma religião formal. Igreja não é apenas uma instituição religiosa e sim os que vivem a verdade. Vi dardos entrando nas mentes das pessoas que estavam dentro das igrejas. Aqueles dardos atrapalhavam as pessoas a lerem a palavra e muitos não tinham fé. Muitas pessoas que recebiam esses dardos na mente começaram a prestar atenção no erro do irmão, na roupa da irmã e ignoravam a palavra pregada. Essas pessoas eram marcadas em suas mentes e saíam falando mal do preletor e da igreja. A igreja é um campo onde os demônios entram e batalham. Eu vejo os demônios entrarem nas igrejas. Vi demônios trabalhando dentro do seio familiar, outros demônios usando os vizinhos para testar os crentes. Os próprios vizinhos difamavam esses crentes por não acreditarem em suas conversões. A nossa luta não é contra o próximo. Estamos medindo forças contra o mal. As pessoas do mundo que não conhecem a Jesus não podem lutar contra o diabo por serem cativos dele. Nós não estamos em cativeiros e podemos lutar contra as forças do mal. Nosso ataque contra o nosso inimigo é nossas orações, jejuns, vigílias, consagrações de uma vida santa. O diabo é atrevido, tem entrado dentro de igrejas para enganar com falsas profecias, falsas pregações e revelações. Os ministros da verdade estão recuando, sendo acurralados dentro de suas igrejas pelo espírito da mentira. Os demônios estão ganhando campo dentro de nossas igrejas. Estamos em uma batalha. Não podemos recuar. Temos que defender as santas palavras e atacar as mentiras, o engano e o pecado. Temos que estar preparados, pois os dias são de trevas. O diabo não pode resistir à verdade nem o poder de Deus. Eu vi demônios colocando muralhas no caminho de vários crentes. Eles paravam de frente com as barreiras e não andavam mais. Eram poucos os irmãos que faziam as barreiras de seus irmãos caírem e prosseguiam avante. O Espírito Santo me revelou: é mais fácil o cristão vencer em suas vidas materiais e sentimentais do que percorrer o caminho da salvação. Os demônios não querem a salvação de ninguém. Eles sabem o que perderam. Os crentes que derrubam barreiras em seus caminhos são verdadeiros soldados de guerra. Eles vão percorrer o caminho da graça até o arrebatamento. Eles vão avante revestidos de unção. Foram provados no fogo para serem aprovados por Deus. Não importam as provações.
Eles resistem e caminham em busca de conquistas e galardões celestiais. Já esses crentes que não prosseguem por causa das barreiras colocadas por demônios não entregaram as suas vidas completamente a Deus, tendo ligação com o mundo, oferecendo espaço para os demônios impedirem que eles avancem. Eu encerro este testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, essas pessoas que estão ouvindo esse testemunho eu entrego em suas mãos. Não deixem que essas almas que estão ouvindo agora venham se perder. O Espírito Santo que está em minha vida vai penetrar o seu ser e invadir os seus íntimos, limpando suas almas e corações, sarando as feridas e restaurando elas. Recebam a unção que o Senhor me deu e faça mais daquilo que eu fiz até agora. Com tudo que me deste, ó Deus, eu não sou nada e desejo que levante pessoas não iguais a mim, mas maiores do que eu. Levante pessoas do mundo todo. Faça de atalaias em suas mãos. Eu entrego cada alma de meu Senhor e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2013. O Senhor me tocou para eu ir ao Japão. Peguei o avião e fui para o país onde os meus pais nasceram. Cheguei na cidade de Tóquio e comecei a fazer a obra naquele lugar. Em uma visão à noite, o Senhor me mostrou um exército de soldados orientais. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor me respondeu: prepararei futuramente um grande exército missionário nesse país. Satanás tem construído muitas fortalezas através das religiões. Demônios têm impedido que o evangelho penetre na Ásia. Há muitas perseguições nesse país. Muitas religiões operam nesse lugar. Os demônios têm construído fortalezas espirituais do impedimento para que o evangelho não entre. A Ásia tem sido o ninho deles, onde o evangelho não cresce nem espalha. Levantarei o meu exército para destruir fortalezas. Eu disse: por que o Japão? O que esse país tem de especial? O Senhor disse: o Japão é um país estratégico e aberto à minha palavra. Esse país é a porta que vai se abrir para evangelizar a Ásia. Vou levantar essa nação para ganhar o Oriente. Tenho perdido muitas almas do Oriente por não ter entrado o Evangelho. Esse continente asiático é a parte onde mais Satanás ganha almas. Irei destronar os principados desse lugar. À noite fui em um culto na igreja. O pastor Katsuno me viu e gostou de mim. Me deu uma oportunidade. Ao subir no púlpito eu vi anjos medindo as pessoas com os seus cordéis. O Espírito Santo me falou que os anjos estão tirando as medidas para reformar esses vasos. Novos templos de carne serão construídos nesse lugar para eu habitar. Ao receber essa revelação eu repassei para a igreja dizendo que o Senhor vai refazer vasos, consertando para seu uso. O poder de Deus vai operar nesse lugar. O povo da igreja se alegrou. O pastor marcou um dia para eu ir ministrar. Ele disse que eu sou um ungido de Deus. Ele disse: quando eu pisei os meus pés ali, ele sentiu o poder de Deus nas minhas palavras e quando tocou as minhas mãos sentiu uma corrente elétrica atravessar o seu corpo. Fui chamado para ministrar em outra igreja. Ao chegar ali, antes de ministrar fiz uma oração para que o Espírito Santo venha me direcionar na pregação. Eu sempre faço isso antes de ministrar. Ao terminar a oração, vi anjos descendo pelo teto da igreja. Ultimamente nas minhas pregações os anjos têm trabalhado muito no meio do povo. Eles têm auxiliado meu ministério para qualquer lugar que eu vá. Tenho o Espírito Santo que está comigo e vejo anjos descendo do céu para a igreja. Vi anjos com tenazes ardendo em brasas queimando os lábios de pessoas ali. O Espírito Santo me revelou que muitas línguas estavam sendo purificadas naquele lugar. Vi anjos encostando suas tenazes no peito das pessoas. O Espírito Santo revelou que estava limpando os corações cheios de desejos pecaminosos. Vi anjos encostando suas tenazes na testa de outras pessoas. O Espírito Santo me revelou que estava limpando as mentes cheias de imoralidades. Estava preparando as pessoas. Me lembrei das palavras de Jesus que vai levantar um exército missionário para ganhar o Oriente. A obra da restauração das igrejas japonesas já está começando. Em breve os seus soldados estarão prontos para destruir fortalezas das trevas que impedem o crescimento do Evangelho na Ásia. Terminei a ministração e falei sobre a restauração que Deus irá fazer naquela igreja. Jesus, ao me passar as revelações, desapareceu e o clarão do meu quarto sumiu. O anjo desceu até mim e disse que tinha uma missão. Tive que me deitar no chão para o meu espírito sair.
Fiz a oração de encerramento naquele lugar. O Espírito Santo me revelou que algumas pessoas os anjos não podem purificar, pois suas mentes e corações estavam endurecidos. O Espírito Santo disse: é preciso ter novos corações segundo de Deus e uma nova mente igual a de Jesus. Manda a todos fazerem fila na frente do altar e ore por eles. Eu vi que algumas pessoas não tiveram seus corações e mentes purificadas com a tenaz por ter passado dos limites ao ponto de deixarem seus corações imundos ao ponto de não valer mais nada a Deus. A única solução seria um transplante espiritual. O povo fez uma fila. Orei por todos ali. Muitas pessoas cristãs estavam caindo no chão, desmaiando. Eu vi um anjo tocando em cada pessoa e as desmaiadas. Não foram todas que caíram, somente aquelas que precisavam de um novo transplante. Os anjos adormeciam elas. Pareciam que eram anestesiadas. Aqueles que tiveram seus corações, mentes e visões restaurados não foram tocados pelos anjos. Eu vi aquelas pessoas caírem no chão. Receberam um tratamento especial. Vi anjos fazendo cirurgias espirituais em cada irmão ali. Veio anjos tirando corações enegrecidos e outros anjos colocava corações novos nos peitos das pessoas. O Senhor dava um coração segundo o dele, pondo um coração de carne, tirando corações negros e de pedras. Eles tiram os cérebros enegrecidos e colocavam cérebros, dando aspectos da mente de Jesus, e aqueles cérebros e corações velhos os anjos colocavam em uma bandeja e levavam embora. Quando os anjos terminaram de analisar seus trabalhos, os obreiros levaram aquelas pessoas caídas. Elas sentiram suas cabeças doloridas e as outras sentiram dores no peito. Eu disse que eles tinham passado por uma cirurgia espiritual realizada pelos anjos e que aquelas dores vão passar, pois aquilo eram efeitos das cirurgias espirituais e que aquelas dores eram sinais de Deus que realizou grande obra em cada vida naquela noite. Fui para o dormitório onde aluguei e orei a Deus, e no outro dia fui para uma igreja ministrar, mas para fazer parte do grupo de ministros que ficam no altar. Cada ministro que falava no púlpito, um anjo anotava tudo o que eles falavam. Fui para casa e orei para o Senhor. Em uma visão ele me mostrou em igrejas de diferentes denominações. Eu vi cada anjo anotando aquilo que estava sendo pregado ali. Todas as igrejas têm um anjo que anota tudo o que falamos no nome de Deus. Pastores, evangelistas e missionários, cuidado com aquilo que vocês pregam. Tudo isso vai ser usado como prova para a condenação dos apostatas e de todos aqueles que pregam heresias. Igrejas da prosperidade que pregam o evangelho com conceitos empresariais. Aí de vocês se não mudarem suas pregações. Tem um anjo em cima do altar que anota tudo isso. O anjo do Senhor apareceu a mim depois daquelas visões. Ele pegou em minha mão e puxou meu espírito. O anjo disse: vou te levar nas fábricas do mal e te revelar que os empresários são satanistas. Eles são fantoches de demônios e fazem tudo o que eles querem em troca dos tesouros perecíveis da terra. O anjo levou meu espírito onde os empresários de fábrica estão. Vi um empresário dono de uma fábrica de batons e maquiagens. Ele é satanista que vendeu a sua alma ao diabo. A sua fábrica é a que mais vendia naquela região. Vi um demônio aparecendo para ele e dizia: eu lhe dei a fábrica, eu te deixei rico para você produzir os meus acessórios. Faça um ritual para amarrar as pessoas nos meus produtos. Você vai vender mais quando fazer esse sacrifício para mim. Eu vi quando aquele satanista pegou um kit de batom e outro de maquiagem e entrou dentro de uma casa de sacrifício e fez o seu ritual macabro de sangue. Veio uma mulher cristã usando o batom dessa fábrica do satanista. Quando ela passava aquele batom oferecido em seus lábios, um espírito sedutor entrava em seu corpo. O seu comportamento mudava. Essa mulher cristã começava a seduzir os homens. Vi um empresário da fábrica de saltos altos. Ele estava feliz pela sua produção de saltos altos em grande escala. Quanto mais produzia a sua fábrica, mais ele enriquecia. Vi que o seu semblante mudava. Não era mais dele e sim de uma pessoa possuída. Eu vejo quanto Satanás quer moldar o mundo conforme o modelo do pecado. O anjo me levou em uma igreja onde as irmãs usavam esses saltos. Vi uma serpente enrolada em seus tornozelos. O andar de cada irmã dentro da igreja com aqueles saltos traziam a cobiça no olhar e entrava no coração de muitos irmãos. Vi irmãs casadas seduzindo irmãos casados através de sua sensualidade no vestir e no andar.
Muitos irmãos deixaram suas esposas que se vestem como uma mulher santa, trocando elas por meretrizes evangélicas. Vi jovens cometendo adultério na mente, cobiçando as irmãs casadas que são as meretrizes da igreja. O anjo me levou na fábrica de cigarros. O dono dela é envolvido no satanismo. Vi um demônio falando: continue produzindo meu cigarro, ele tem matado muitos de câncer e suas almas são minhas. O anjo me levou na fábrica de bebidas alcoólicas. O dono dessa fábrica mexe com magia negra. O diabo falava com ele dizendo: a sua fábrica tem viciado muitos no álcool, tem destruído famílias, muitas almas já estão no inferno por causa disso. O anjo disse: avise para os cristãos para não abrir lojas de cigarros e nem de bebidas que venha financiar essas fábricas desses satanistas. O cristão que compra essas coisas cooperam com eles para a destruição de famílias e suas mortes. Satanás quer destruir o templo que era para ser do Espírito Santo. Usou o homem para inventar o cigarro, a bebida e as drogas. Todos os cristãos que comercializarem essas coisas estão compactuando em alianças com os agentes do diabo. O anjo me levou em uma congregação muito grande que estava cheia de pessoas. O anjo disse: olhe para as vestes de cada um deles. Eu olhei e vi que 95% dos irmãos estavam com suas vestes manchadas. O anjo disse: essa congregação irá te chamar para ministrar. Avise para esse povo que é necessário lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro para que fiquem alças como a neve. Para entrar no reino é necessário ser limpo. Sem essa lavagem espiritual das vestes não entrarão no céu. Todos querem a salvação, mas não querem renunciar, fazendo do caminho estreito largo. Os líderes estão enlarguecendo o caminho de Jesus. Eu vi empresários, donos de empresas de roupas femininas fazendo pactos em altares satanistas, oferecendo suas roupas nesse altar para vender nos 4 cantos do mundo. O demônio responsável por esse pacto apareceu e pediu suas almas em troca. As condições que o demônio ofereceu para que as vendas alcançassem sucesso foi produzir roupas sensuais em largas escalas para ter o seu sucesso. Não vamos mais produzir roupas longas que cubram o corpo das mulheres. Vamos despir todas elas, acabando com as roupas decentes e bem completadas. Os tipos de roupas que eles produziam, aqueles empresários aceitavam os termos do diabo, tudo por um sucesso terreno, coisas temporárias que ela mesmos irão deixar na terra. Eles venderam suas almas que têm tanto valor para Cristo, venderam por algo que é passageiro e não eterno. As roupas entravam em seu excesso por causa dos pactos. Descobriu quanto Satanás pode corromper uma sociedade e manchar toda uma cultura mundial. Isso vem crescendo em larga escala e tem entrado no seio da igreja. O anjo me disse: diga para o povo de Deus vigiar, não alerte só ao seu ministério, alerte às igrejas onde tu pôr as plantas dos seus pés. Alerta a todas as igrejas do mundo, onde os seus pés não for, a sua voz chegará em lugares onde tu não pisaste. Grave tudo o que você vê, tudo o que está sendo revelado. Diga, não se cale, tu foste levantado como atalaia mundial, é o porta-voz de Deus, essa é a sua missão, despertar um povo dormente. Tu nascente para fazer a obra, foi para isto que veste para o mundo, o seu destino é levar a mensagem de Deus. Satanás quer destruir essa doutrina, tem cegado muitos. Quantos pastores não falam mais da santidade? Quantas igrejas abandonaram a verdadeira doutrina e não faz mais um concerto com Deus? Tu foste levantado para trazer de volta a doutrina para a terra, reavivar a santidade e fazer todos se arrependerem e fazer um concerto para a salvação. Todos aqueles que deixaram o seu ministério no momento de sua dificuldade, vão voltar. Aqueles que viraram as costas e te abandonam no momento que precisaste deles nos momentos difíceis, os homens a quem confiaste para lhe ajudar no ministério e saíram irão retornar para o seu ministério. Todos os que ultrapassaram o seu coração e tu irás receber como um filho pródigo. Anote essas revelações e diga para todas as igrejas não abandonarem a fé. Sejam crentes verdadeiros. Aqueles que não andarem na santa palavra vão serem atingidos pelos dardos inflamados. O anjo trouxe o meu espírito para o meu corpo. Ao voltar eu dobrei o meu joelho. Jesus apareceu para mim. Não consegui olhar muito para o seu rosto por causa do resplendor. Eu não conseguia ficar em pé por causa de sua presença. Cai de joelhos com o rosto no chão. Jesus disse:
Vou revelar-te o que está acontecendo nas igrejas. Ou se diga para a humanidade. Jesus pegou em minhas mãos e me colocou de pé e disse: Satanás irá confrontar todos aqueles que estão fracos. Contra o crente verdadeiro ele foge por não resistir à verdade. Jesus me mostrou em uma visão Satanás atacando as igrejas na covardia, quando ele não podia derrotar aquela congregação. Ele usava as redes sociais para difamar aquela congregação usando pessoas fracas membros das igrejas. Essa congregação era atacada e as marcas dos escândalos ficavam naquela igreja. Satanás usava seus dardos malignos e deixava suas marcas. Mas aquela congregação, mesmo sendo difamada, estava preparada para se defender desses ataques. Satanás e seus demônios não conseguiam derrubar aquela igreja. Ali todos estavam armados espiritualmente, andando em espírito. Vi demônios causando divisões dentro de outras igrejas. Esses demônios escolhiam os mais fracos e os mais carnais, jogando dardos malignos nas mentes e nos corações deles. Os crentes mais fracos eram manipulados pelas forças do mal para derrubar os crentes mais fortes. Os crentes carnais eram usados para fazer os crentes espirituais saírem de suas congregações. Sem esses crentes espirituais a igreja não crescia e virava alvo fácil para o engano. O plano dos demônios era tirar esses irmãos através dos mais fracos. Qualquer igreja que tiver crentes espirituais, toda obra maligna é desmascarada. Vi demônios trabalhando dentro de igrejas porta larga e muitos desses pastores subestimando suas forças. Na visão vi demônios derrubando grandes homens de Deus, arrastando eles para o mundo. A meta deles é derrubar os mais espirituais. Nas minhas viagens ao inferno, vejo que o número de evangélicos estão aumentando no inferno. Isso não é brincadeira. A situação está grave. Tudo é a prova do grande trabalho dos demônios. Eles não brincam em serviço e têm cumprido suas missões. Portanto, orem e vigiem e peçam forças a Jesus. Ao andar nas igrejas tenho tido visões terríveis. Vi demônios entrando dentro dos corpos dos crentes mais fracos para perseguir os mais fortes espiritualmente. Eu digo para vocês que andam na verdade, estejam preparados para os insultos e as calúnias dos irmãos que andam segundo a carne. Vi demônios enviando seus ministros para pregar dentro das igrejas, semeando heresias e mentiras. Vigiem pastores com quem vocês chamam para ministrarem em seus ministérios. Vi demônios dentro de igrejas sérias fazendo muitos se rebelarem contra o pastor, causando divisões no seio da igreja, colocando os pastores em dificuldades. Tive visões de crentes com medo de demônios, medo de bruxas e feiticeiras. Esses irmãos, apesar do medo, estavam armados com ferramentas espirituais. O Senhor me disse que esses irmãos podiam submeter os demônios à sua autoridade. Eles não reconheciam o tamanho de seus armamentos de fogo. O Senhor me revelou que Satanás, ao ser expulso do céu, foi rebaixado e perdeu a sua moral. Se tornou inferior ao menor ser vivo que existe na terra. Não devemos ter aos demônios. Vi em outra visão crentes abrasados do fogo de Deus. Eles eram colunas de suas igrejas e a base do ministério. Muitos irmãos fracos espiritualmente dependiam de seus ombros para carregarem, e através deles Deus levantava um exército de soldados cristãos. Esses homens recebiam a autoridade de Deus e levantava os irmãos fracos, fazendo os caídos se levantarem das cinzas para uma guerra espiritual. Eu disse para o Senhor ao ver essa visão. Ele respondeu: são as colunas espirituais do meu ministério. São responsáveis pela minha obra, aguentam as provações e são humilhados pela minha palavra santa. Mas mesmo assim têm uma postura firme. Não murmuraram e nem abaixam a cabeça. São avivados. Essa chama que está em sua vida o diabo não pode tirar deles. Por mais que seja pesada a sua cruz, eles continuam em pé seguindo. O vento assopra e eles não caem. Prosseguem até o fim. Eles serão colunas do templo de meu Deus. Jesus, ao me passar as revelações, desapareceu e o clarão do meu quarto sumiu. O anjo desceu até mim e disse que tinha uma missão. Tive que me deitar no chão para o meu espírito sair. O anjo de Deus subiu comigo ao céu através de uma escada. Caminhamos sobre ela até entrar pela porta do céu. O anjo disse: lembra da escada que Jacó viu? É essa, a escada celestial. Entramos no céu, começamos a andar no paraíso. O anjo me mostrou um grande templo branco que brilhava.
Fomos até a porta desse templo. Com o olhar de longe vi o anjo no altar com uma taça de ouro perto de um homem que estava sentado no trono, cujo rosto não pude ver, só de sua cintura para baixo. Eu disse: que anjo é aquele que está no altar de Deus Pai? O anjo me disse: é o anjo sacerdote. Ele deposita as orações dos santos que estão na terra. No momento certo essas orações serão respondidas. Na frente do anjo sacerdote vi um grupo de anjos ao redor do altar. Perguntei quem são esses anjos que guardam o altar. O anjo disse: são querubins, guardiões do altar santo. Olhei para cima do trono. Vi anjos parados flutuando em cima do trono louvando a Deus. Perguntei ao anjo: quem são esses? O anjo disse: esses são os serafins. Eu e o anjo começamos a caminhar dentro do templo. Com pouca distância da frente do altar, eu vi os 24 homens de cabelos brancos. Suas vestes pareciam de sacerdotes. O anjo disse: são os 24 anciãos que louvando a Deus. Vi também 4 anjos, metade homens e metade animais. Eles louvavam a Deus. O anjo disse: esses 4 anjos são especiais. Suas aparências simbolizam as qualidades de Jesus. Eles são os 4 seres viventes que João viu quando esteve na ilha de Patmos. O anjo me levou em uma parte do templo em cima de um compartimento parecendo um armário. Eu vi as 7 taças da ira de Deus em pé naquele compartimento. As taças são de ouro e gigantes. Do outro lado, vi as artes trombetas de ouro deitadas no compartimento. O anjo disse: estão esperando os anjos usar. Nunca foi usada essas trombetas e essas taças. O anjo disse: Satanás está furioso com o seu ministério. O Senhor vai mandar um anjo para te escoltar na terra. Ele vai auxiliar o seu ministério. O anjo disse: você vai precisar de muita força para terminar o seu ministério na terra. Satanás usará toda a sua inteligência e todas as estratégias de guerra espiritual para derrubar as igrejas verdadeiras. Kenzo, tu não sabes quando ele irá atacar. Fica na vigilância. Jesus sabe quando ele atacará e vai te orientar e revelar as estratégias malignas. Ele armará ciladas para lhe derrubar, mas a luz do Espírito Santo estará contigo. Ele iluminará todas as ciladas armadas do escuro e desfará todo laço contra ti. Os pastores cegos cairão na rede de Satanás. Eles não vão perceber as ciladas e cairão nelas. O anjo me levou até a água da vida e com uma taça pegou um pouco daquela água cristalina e me deu para beber. O anjo disse: beba dessa água e suas forças vão ser renovadas. Nunca mais sua alma terá sede. Eu bebi daquela água. Senti um frescor na minha boca e um refrigério na alma. O anjo me deu um pão para eu comer e disse: esse é o maná que caiu do céu para o povo de Israel comer. O anjo me trouxe um grande rolo e disse: esse é o rolo das revelações ocultas para os últimos dias. Coma esse rolo. Tudo isso é fortalecimento do seu ministério para o seu próprio crescimento. Serás mais usado na palavra, revelações e profecias. Eu comi daquele rolo e senti a mesma sensação de Ezequiel. Ao mastigar parecia favo de mel na boca. Ao cair no meu ventre senti armadura de alma. Isso é a prova que irei passar nos próximos dias. O meu espírito voltou para a terra. Eu relatei o meu testemunho para todas as igrejas que passei. A minha missão no Japão acabou. Peguei o ônibus para voltar aonde eu estava hospedado. Esse ônibus bateu em um caminhão. Eu só me lembro que minha vista escureceu. Quando acordei estava sem nenhum arranhão. Veio os bombeiros tirando aqueles corpos sujos de sangue. Fiquei sabendo que muitas pessoas faleceram com essa batida. Os bombeiros se admiraram por ver eu inteiro sem nenhum arranhão. Os sobreviventes saíram feridos gravemente. Ninguém estava sã para conversar com os bombeiros. Eu não fui na ambulância nem para o hospital. Eles perguntaram se eu estava me sentindo bem. Eu respondi que estava bem, sem nenhuma dor. Me lembrei do que o anjo disse, que o Senhor enviaria um anjo auxiliar para me dar suporte nessa grande missão. Eu tenho um anjo de guarda e agora um auxiliar. Tenho certeza que fui protegido por eles nesse acidente. A minha Bíblia havia sumido no acidente. O bombeiro tinha achado ela amassada dentro dos destroços do ônibus. O bombeiro encontrou a Bíblia aberta em Salmos 68, 19 a 20. Ele ficou impressionado quando leu a passagem que dizia: o nosso Deus é Deus que nos salva. Com ele está o livramento da morte. O bombeiro chorou e me deu a Bíblia aberta. Eu compreendi que Deus me livrou da morte.
Eu tive uma visão. Vi um crente tradicional debatendo com um crente pentecostal a respeito da Bíblia. Eles falavam a respeito das doutrinas bíblicas e não se entendiam. Através dessa discussão eles se odiavam, virando inimigos um do outro. Os dois saíam machucados com esse debate e um demônio estava sentado no meio deles, rindo e batendo palmas. O Espírito Santo me revelou que a contenda acerca do Evangelho é de Satanás, que gera inimizade entre os irmãos. Todas essas coisas levam para o inferno. Peguei o ônibus e voltei aonde eu estava hospedado. Peguei minha mala e fui ao aeroporto. Estava com saudades da minha esposa e meu filho. Também de minha igreja voltei para o meu país. Eu encerro este testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço que restaure a sua igreja. Restaure a essência que se perdeu e o primeiro amor que se foi. Restaure os corações feridos. Restaure cada igreja. Restaure cada ministério que foi derrubado pela ação maligna. Restaure as vidas que estão em cativeiro trazendo para si. Restaure essa nação que se esfriou na fé. Restaure esses vasos que antes eram usados em sua casa e hoje se encontram caídos e rachados, que já não servem para a sua casa. O Senhor é o oleiro que refaz e constrói vidas pondo de pé. Eu profetizo sobre esse povo restauração em nome de Jesus. Sexto arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2014. Peguei o avião e fui para a cidade de Oslo, Noruega. Ao chegar no hotel fui orar. O Senhor me mostrou em uma visão, uma igreja cheia de dons. Eles usavam suas ferramentas para a edificação e o fortalecimento da igreja. Ao mesmo tempo usavam seus dons contra o seu próprio irmão. Vi espadas nas mãos de cada irmão. Eles guerreavam entre eles. Um feria outro com espada. O Senhor me revelou. Eles usam a minha palavra para atacar. O seu inimigo não é a carne e sim Satanás, o grande inimigo de Deus e do seu povo. Muitos se deixam manipular pelas forças das trevas. Satanás declarou uma guerra contra a igreja e o único meio dele derrotar meu povo é através de suas ações pecaminosas. Para derrotar Satanás é necessário viver uma vida de oração e separada do mundo. A melhor maneira de atacar Satanás é viver uma vida reta diante de Deus. Somente os corajosos vivem uma vida obediente por renunciar ao mundo. Aqueles que praticam o que está escrito na minha palavra, além deles não conseguirem derrotar, perdem seus territórios, deixando os praticantes da verdade entrarem dentro de seus territórios para dominar, assumindo o controle, saqueando as almas e trazendo para mim. Meu servo, essa guerra entre o Satanás e a igreja. O que está em jogo são as almas. Muitos pastores não estão interessados no ganho de almas e sim seus segundos interesses financeiros, enquanto os demônios nem se interessando em ganhar almas através de seitas, roubos, tráficos e prostituição. Diga para os ministros do Evangelho entrarem no campo de batalha para não perder as almas. Não posso descer do céu para fazer o trabalho da igreja, nem posso mandar os anjos ganhar almas. Eu convencionei a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear em favor de vidas alheias para libertar do mundo. Muitos cristãos não estão vivendo uma vida santa, suas almas estão em jogo também. Não é só as almas das pessoas do mundo, essas almas ainda não são minhas e os demônios disputam elas. Diga para o povo da igreja que está em pecado lutarem pela sua alma, santificando e renunciando o mundo para não perder as suas almas. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Em uma guerra não se vence sem preparo. Eu sou o capitão e o general nessa guerra. Não estão sozinhos. Irei direcionar e ordenar o que vão fazer e através das minhas orientações, invadiremos o território do inimigo e tomaremos almas cativas das mãos de Satanás. Toda alma encarcerada no campo do diabo será liberta desse cativeiro espiritual e os demônios têm que se retirarem de suas vidas e entregar cada alma que estava em seus domínios. Em outra visão vi pessoas morrendo em favelas, presídios e em outros lugares. Vi nenhum evangélico nesses lugares falando de Jesus. Esses cristãos temiam por suas vidas, por falar de Jesus a pessoas perigosas. Eu não entendo cristãos terem medo de ir morar no céu. Se eles têm pecados ocultos, têm medo da morte e se tiverem suas vidas retas, não precisam nem ter medo. A morte de um cristão é sua glória. Quem morre por Jesus tem sua retribuição. Já fui ao céu e os que são martirizados a Cristo têm muita recompensa.
A nossa morte ainda é pouco por tudo o que Jesus fez por nós. Sua morte de cruz, abrindo caminho para a salvação. Para entrar no território dos demônios, onde há muitos traficantes, bandidos das piores espécies, não é de qualquer jeito. Tem que estar preparado espiritualmente e ser guiado pelo Espírito Santo. Para entrar em países onde domina o budismo, hinduísmo, islamismo e outras religiões, esses lugares são os piores do mundo para se falar de Jesus. Existem várias classes de pessoas perigosas, há legiões de demônios trabalhando ali. Esses lugares são territórios demoníacos, quaisquer homens com sua inteligência não conseguem escapar das armadilhas do diabo se Deus não for com ele. Nesses lugares perigosos está cheio de armadilhas da morte onde espreita o sangue de qualquer um que entre nesses lugares. Há laços para todos os lados. É preciso viver uma vida de oração e estar em santidade com Deus para entrar nesses lugares. Caso a pessoa venha morrer, estará preparada para morar no céu. O Deus pode dar o livramento fazendo com que as armadilhas de Satanás se frustrem. Para vencer nosso inimigo espiritual não é com a nossa força carnal nem com armas humanas, mas com a força de Jesus, com suas armas espirituais do céu que ele nos concedeu para combatermos o grande exército de Satanás, que está na terra, nos ares e no mar. Estou me sentindo fisicamente mais com vigor depois que comi um maná do céu. As minhas tristezas e aflições que eu senti através da perseguição, depois que bebi daquela água celestial, nunca mais senti essas coisas até a presença de Deus ficou mais forte na minha vida. Passei a sentir mais paz e alegria em minha vida. Estou me sentindo mais forte espiritualmente, depois que comi aquele rolo de mistério. Fui em várias igrejas ministrar e quando eu falo no púlpito, vejo em visão que da minha boca saiu pequenas bolas de fogo. Essas bolas de fogo batiam nos peitos das pessoas e as chamas entravam em seus corações. O povo sentia a presença de Deus e eram renovados e glorificavam a Deus. Os que não são libertos caiam endemoniados com apenas as palavras que saiam da minha boca. Aquelas bolas de fogo inflamavam ao tocar nessas pessoas. Eu dizia: sejam livres, e os demônios saíam ao mesmo tempo. Trouxeram para mim uma mulher cega. Ela tinha passado em várias igrejas. Eu orei para Deus restaurar a sua visão. Ela voltou a enxergar e glorificou a Deus. O anjo disse que aquele rolo de mistério e das revelações ocultas iria fortalecer o meu dom de profecia. Profetizei um casamento de um irmão 3 meses depois ele se casou. Profetizei a restauração do casamento da irmã Kimberly. Seu esposo tinha saído de casa. 1 mês depois da profecia ele retorna para sua esposa. Profetizei para uma irmã que ela receberia uma quantia alta da justiça. 7 meses depois ela ganhou a sua causa da justiça. Um jovem drogado se converteu em uma de minhas ministrações. Eu vi que os demônios se preparavam para levar a sua alma. O contrato negro da morte estava assinado. Eu vi na visão uma mão rasgando o contrato de sua sentença e esse jovem recebia uma nova oportunidade. Eu vi pessoas saindo do vale pedregoso e seco das provações e Deus entrando com providência. Escute o relato de uma missionária. Eu sei que Deus é na vida dele. Um dia fui pedir oração a ele. Estava muito fraca. Senti um peso, um jugo em minha caminhada missionária. Quando Kenzo orou por mim, o jugo foi embora. Me senti leve. Todo aquele peso sumiu e minha tristeza desapareceu. Convidei ele para ministrar em minha igreja. Quando ele subiu no púlpito, senti a presença de Deus tão forte. Parecia que meu ser iria desmanchar e quando ele tocava em minha mão para saudar senti uma unção terrível. Parecia que ele não era feito de carne sim de fogo. Todos que estavam no púlpito, o meu pastor, o presbítero e alguns irmãos sentiram a mesma corrente elétrica passar por todo o seu corpo. Suas pregações são impactantes. Ele começava a falar e de repente algo tomava sua boca e o seu corpo assumindo o controle. Eu conseguia perceber que não era mais ele sim o Espírito Santo. O pastor saía do controle da ministração abrindo legalidade para o Espírito Santo. Uma força sobrenatural assumiu o lugar dele. O resultado de suas pregações, suas revelações ocultas e suas profecias são reais, impactantes e se cumpriam. Desde esse dia que vi ele ministrar, comecei a buscar o segredo desse pastor, porque tanto poder em suas palavras,
Suas palavras vinham com toda a potência que muitas pessoas da minha igreja eram tomadas pelo Espírito Santo em apenas 10 minutos. Ele sacudiu a minha igreja. Depois daquela noite a minha igreja nunca foi a mesma. Até hoje o povo não para de buscar a Deus. Muitos ministros que vieram em minha igreja pregar, tinham muitas letras em suas ministrações, muito conhecimento, muita sabedoria e entendimento. Mas o pastor Kenzo, além de ministrar com sabedoria, ele amava o poder de suas palavras. Algo admirável. Estou buscando a Jesus para ele me revelar como posso ministrar com poder. Eu, Kenzo, tenho visto. Deus tem operado através de meu ministério. Aonde eu vou vejo o Espírito agindo. Ele tem derramado fogo sobre a igreja. Um dia eu estava orando, eu vi uma bola gigantesca de fogo em cima do continente americano. Essa bola estava parada esperando uma ordem para cair. Perguntei ao Senhor, que bola de fogo é essa? E por que ela está parada? O Senhor me respondeu, essa bola de fogo é o avivamento que ainda não veio para a América Latina. Os profetas pregam sobre o avivamento que virá, mas ele não virá. Essa bola de fogo continuará parada enquanto esse povo não se humilhar e se arrepender de seus pecados. Esse avivamento não virá. A cada dia que se passa os seus corações endurecem, ficando cada vez mais difícil de vir o avivamento. Muitos dizem que a América Latina inteira será avivada por ter mais cristãos do que qualquer parte do mundo, mas eles não querem se arrepender de seus pecados. Eu derramarei o meu avivamento em algumas igrejas do mundo, somente naquelas que se arrepender de seus pecados e se humilhar. O número de igrejas que se humilham são poucas, a maioria são pequenas congregações. Eu não derramarei o meu avivamento em um país inteiro nem em toda a América Latina igual todos dizem. O meu avivamento se derramará na vida daqueles que se arrependem e estão dispostos a se humilhar renunciando o mundo por mim. Fui em uma igreja, em Oslo, uma catedral extensa com poucos membros. Comecei a orar, a minha visão se abriu. Vi as orações daquele povo que subia no teto e parava ali. O Espírito Santo me revelava que essas orações são mecânicas, robóticas, automatizadas, sem espírito e sem alma. Uma oração de uma pessoa religiosa que quis decorar texto e que está morta espiritualmente. Vi outro tipo de oração subindo devagar. Essas subiam até os ares e sumiam no céu. O Espírito Santo me revelava que essa oração é com fé, cheia de esperança e confiança, mas ainda não era perfeita. Vi outro tipo de oração que subia em alta velocidade, que subia em forma de uma bola de fogo, do tamanho de uma bola de tênis. O Espírito Santo me revelava que essa oração é contrita, uma oração com lágrimas que vem do fundo da alma. Esse tipo de oração vem sempre uma resposta atrás, pois se trata de uma oração sincera e de humilhação. Vi outro tipo de oração de uma pessoa espiritual, era feita com línguas estranhas. Essa oração era uma bola de fogo, do tamanho de uma bola de futebol e subia no céu em velocidade, sumia no céu. O Espírito Santo me revelava que essa oração em línguas é a mais forte, pois a pessoa que executa está em espírito, sua mente está desligada do mundo. Essa oração derruba as fortalezas dos ares que impede que suba. Logo em seguida tive uma visão, veio uma névoa negra tomando os ares. Aquela massa escura crescia em extensão até tomar todo o céu como uma mancha escura que invadia o planeta. A escuridão estava cobrindo a terra. O Espírito Santo me revelava, a iniquidade se multiplica e as forças das trevas nesses finais do tempo estão se multiplicando sobre a terra. Quanto mais os poderes das trevas crescem nesse mundo, mais a igreja tem que aumentar as suas orações. Quem ora 2 vezes por dia, tem que orar 3. As trevas não cobrirão a luz, pois ela brilhará nas trevas. A escuridão não pode sufocar a chama acesa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5:14-16. Quanto mais a iniquidade aumenta por causa desses poderes, isso exigirá mais santidade do povo. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suja-se ainda,
E quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, santificasse ainda. Depois dessas visões voltei para o hotel. Deus me fez lembrar da minha adolescência. Eu estava ajudando meu pai a construir uma casa em cima da nossa. Me lembro que subi na parede que já estava construída, eu me desequilibrei e caí da altura de 6 a 7 metros do chão. Senti que uma mão segurou as minhas costas, parecia que estava caindo em câmera lenta igual a uma folha de árvore. Consegui cair de pé no chão, minha queda foi amortecida. Contei para o meu pai o acontecido, ele não acreditou por não ver o incidente. Ele disse que se eu caísse daquela altura teria quebrado um osso e se eu batesse a cabeça teria morrido. Eu não entendi o que tinha acontecido. Hoje eu entendo por que não morri ali, por causa dessa obra cheia de espinho onde muitos estão se salvando. Ao me lembrar do passado fiz pela primeira vez uma oração de agradecimento. O mesmo anjo que anda comigo em meus arrebatamentos apareceu para mim e me chamou. Eu deitei no chão e fechei os olhos. Ele puxou meu espírito para fora do corpo. Esse anjo virou auxiliar em meu arrebatamento. Nós subimos aos ares. Ele pegou a minha mão para se locomover mais rápido. O anjo me mostrou 9 grandes principados nos ares. Eles estavam entronizados cada um em um lugar específico. Vi um principado da política localizado em Nova York. Ele controlava todos os governos do mundo. Todo o poder terreno está em suas mãos. O anjo me levou para a Suíça. Vi o principado da economia localizado na Suíça, onde há um grande poder aquisitivo das finanças. Ele controlava todas as moedas das cédulas mundiais. O anjo me tirou da Suíça e me levou à Índia. É na Índia que está localizado os principados das religiões. Ele controla todas as seitas, pequenas religiões e grandes religiões como o hinduísmo, budismo, islamismo, shintoísmo, espiritismo e satanismo. O anjo me levou ao Japão, vi o principado da tecnologia e da comunicação. Ele dominava toda a rede de informação, como internet, informática, televisão, meios de transmissão, engenharia e outros. O anjo me levou à Grécia. Vi o principado de toda modalidade de esporte entronizado ali. Esse país é o berço de esportes olímpicos e o futebol é o principal esporte desse principado, onde ele exerce seu domínio mundial. O anjo me levou a Iraque, onde vi o principado que comanda as guerras no mundo e todo tipo de arma de destruição em massa, responsável pelo grande derramamento de sangue. O anjo me levou aos Estados Unidos. Na cidade de Los Angeles, no distrito de Hollywood, vi o principado da cultura. Seu trono está nesse lugar. Hollywood tem mudado as culturas através dos hábitos, atitudes, vestimentas e costumes, deixando o povo imorais, sensuais, violentos, libertinos. Esse distrito cinematográfico tem sido responsável por corromper a população mundial, através de seus filmes, seriados, minisséries e desenhos. O anjo me levou à Holanda, onde eu vi o principado de todo tipo de drogas e bebidas alcoólicas. Ele comandava o mundo todo através desse país. O anjo me levou para a Tailândia, onde eu vi o principado da prostituição. Ele comanda todo tipo de sexo imoral como zoofilia, lesbianismo, homossexualismo, sodomia, todas as práticas de sexo imundo. Antes de continuar esse testemunho, vou fazer uma oração. O Espírito Santo tocou em meu coração. Senhor Jesus, abra a visão desse povo que assiste esse testemunho. Eles precisam de uma visão de águia para enxergar o mal em longa distância, para se prepararem antes que o mal bata em suas portas. O mal, por mais pequeno que seja, cerca a todos, mas quem tem visão enxerga e neutraliza com o poder do teu sangue. O pecado, mesmo pequeno, faz mal e muitos não enxergam por causa de seu tamanho. A visão espiritual de Deus não deixará que seus servos fiéis venham cair em prisões. O pecado, mesmo pequeno, faz mal e prejudica a nossa vida espiritual. Esses pequenos pecados que muitos desprezam, já derrubaram grandes homens de Deus. Esses pequenos pecados levam para os grandes pecados. Somente aqueles que recebem visão espiritual estarão preparados e não vão ser pegados de surpresas. Senhor, abra a visão espiritual de cada irmão que ouve esse testemunho. Vou voltar a relatar o meu testemunho. O anjo me levou até um satanista,
dono de uma indústria pornográfica, viu um demônio conversando com ele através de um ritual de invocação. O demônio dizia: eu lhe dei esse império pornográfico. Seus filmes chegaram aos 4 cantos do mundo, corrompendo o planeta. Deixará a sociedade mais depravadas e as crianças crescerão na imoralidade. Contrate novas atrizes e atores para se prostituírem. Eles farão cenas de relações sexuais nas gravações. Pensaram que estão felizes satisfazendo seus desejos carnais. Mas eu irei por um vazio tão grande que eles não acharam felicidade no sexo. Procuraram drogas para preencher seus vazios. Colocarei depressão ao ponto de fazer eles se suicidarem. Aquele demônio dava gargalhadas e desaparecia, passando todas as normas de destruição para aquele empresário. Depois o anjo me levou até as nuvens, onde vi potestades dos ares. Parecia um enxame de abelhas. O céu ficava escuro de tanto demônio voando. Eles são terríveis e dominam partes do planeta. Vi 8 demônios, autoridades que comandavam seus territórios aqui na Terra. Eles estão localizados no norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste. Depois eu e o anjo descemos ao inferno, onde eu vi pessoas famosas no inferno. Vi filósofos, ateus no inferno, Auguste Comte e Denis Diderot, homens que questionavam a existência de Deus. Vi também Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin. Todos eles preferiram acreditar em suas sabedorias humanas ao invés da palavra de Deus. Eles não acreditavam na verdade e criticavam a Deus. Os demônios atormentavam eles, empurrando suas lanças de fogo nesses homens. Eles diziam: enganamos vocês, homens da sabedoria. O que adiantou suas filosofias vãs? Os demônios zombavam desses homens e jogavam eles dentro de uma fornalha de fogo. Eu vi o rei Herodes sentado em uma cadeira de fogo. Esse homem estava preso e não conseguia sair dela. Ele se debatia e parecia que estava tomando milhões de choques. Vi também o rei Saul no inferno. Ele sofria tanto no fogo que nos seus olhos, ouvidos e boca saiam sangue. Vi uma linda mulher ardendo em chamas. O anjo me disse: essa é Dalila. Ela gritava igual uma louca e se retorcia de dores. Vi também Pilatos no inferno. Ele se arrependia por ter sido responsável pela morte de Jesus e não ter acreditado que ele é a salvação do mundo. Vi irmãos no inferno por dormir de short e camisa sem mangas. Outros dormiam de sunga e sem camisas. Irmãs dormindo de short e de sutiã. Outras com roupas transparentes. Todos estavam no inferno por dormirem com roupas escandalosas. O anjo me levou no vale dos idolatras. Vi todo tipo de idolatras, como adoradores de imagens de santos, pessoas que adoravam a si mesmo, idolatras do dinheiro, mulheres que idolatravam seus esposos, maridos que idolatravam suas mulheres, homens que idolatravam seu carro, sua casa, suas propriedades, seus bens, suas terras. Todos estavam no inferno. Vi cristãos no inferno que faziam inimigos dentro da igreja. Eles guerreavam contra seus irmãos, faziam inimizades, discutiam acerca do evangelho e sobre doutrinas. Brigavam a respeito de cargos e assuntos que não vai levar a lugar nenhum. Eles estão no inferno pedindo uma chance para se reconciliarem com os irmãos. Vi cristãos invejosos no inferno. Eles tinham inveja porque os irmãos tinham um emprego que remunerava bem, tinha carro e casa boa, um bom cargo na igreja. Esses irmãos tinham inveja de tudo e desejava que esses irmãos não tivessem sucesso em suas vidas. Outros irmãos que estão no inferno tinham inveja que Deus usava mais aquele irmão do que a si mesmo. Eles queriam ser usados igual a esses irmãos, mas não viviam a palavra, não buscavam a Deus pedindo a Ele que fossem usados grandemente, não queriam pagar o preço para serem usados, desejando ser usados deixavam a inveja macular seus corações. Vi cristãos no inferno que estão lá por causa da ira. Eles deixavam a ira se inflamar, machucavam pessoas com suas palavras, ofendiam os irmãos, não conseguiam se conter quando eram criticados. Eles revidavam e eram explosivos. Eu vi cristãos no inferno que pelejavam para derrubar o ministério do outro através da fofoca, falando mal do seu irmão, postando vídeo na internet para difamar seu ministério, arruinando e destruindo o ministério do irmão. Através de uma mentira na internet, o ministério desse irmão perdia o crédito.
Sua congregação não acreditava mais em suas palavras. Satanás usava esse cristão para destruir o irmão que falava a verdade. Agora esses irmãos do que escandalizavam os servos fiéis estão no inferno. Eu vi crentes no inferno por pelejarem contra os irmãos de igrejas diferentes, um atacando o outro. Deus abomina o pecado e a peleja entre os irmãos. Vi crentes no inferno que causavam discussões dentro da igreja. Esses irmãos briguentos causavam muitos conflitos. Gostavam de ser contra os outros irmãos e ainda conflitavam contra seu pastor. Causavam grandes contendas. Todos estavam no inferno pedindo uma chance para pedir perdão às pessoas que perseguiram. Vi no inferno pessoas que causavam porfias dentro de suas congregações. Eles são imoladores. Viviam disputando quem era melhor do que o outro, quem era mais usado, quem pegaria o maior cargo na igreja, quem era mais abençoado financeiramente, quem tinha o melhor emprego dado por Deus. Esses irmãos dividiam a igreja formando partidos ou clubes de disputas. Eles estavam no inferno arrependidos do mal que eles causaram no seio da igreja. Vi crentes no inferno que não tinham misericórdia para com os humildes. Eles tinham dinheiro. Quando um irmão estava desempregado, pediam uma ajuda financeira, eles negavam, pois não tinham misericórdia para ajudá-lo. Vi cristãos hereges que praticavam apostasias e heresias. Estavam no inferno. Vi crentes infiéis naquilo que prometiam para Deus e para os homens. Vi cristãos caloteiros de lojas, deviam aos bancos, seus nomes estavam como devedores de dívidas, e aqueles que não pagavam ao seu próximo, eles são quebradores de tratos, pegavam emprestados e não pagavam, morreram endividados e foram para o inferno. Vi crentes soberbos cheios de exaltação e altivez de coração, todos estão no inferno. Vi crentes murmuradores, murmuravam contra Deus, contra o seu pastor, contra os irmãos da igreja, contra a sua própria família, nunca paravam de reclamar das pessoas, esses estavam no inferno. Vi crentes que reclamavam de suas vidas e cobravam a Deus, por viverem assim nunca se arrependeram, tudo que acontecia de ruim reclamavam a Deus, nunca estavam satisfeitos com aquilo que tinha, com aquilo que Deus havia dado, aborreciam a Deus com as suas cobranças, nunca agradavam a Deus com suas obras e práticas, estavam todos no inferno. Vi irmãos que guardavam rancor em seus corações e não queriam se reconciliar com os outros irmãos, permaneceram afastados, são irreconciliáveis, estavam no inferno pedindo uma chance para andar na santidade. Vi irmãos avarentos apegados ao dinheiro, não ajudavam os necessitados, eles morreram, foram para o inferno e seus dinheiros ficaram nos bancos. Eles queriam uma chance para voltar à terra e pegar o seu dinheiro e ajudar os que precisam. Todos esses avarentos estavam no inferno e não levaram nada com eles. Vi cristãos no inferno que gostavam de injuriar as pessoas, insultavam, ofendiam, perturbavam causando danos morais, suas ações denunciavam suas ações na sociedade. Vi cristãos nessos que morreram enganados pelos falsos pastores, pensavam estarem andando na verdade, pereceram no caminho da mentira e foram para o inferno. Vi irmãos no inferno por enganar o próximo, vendia mercadorias frágeis por preço caro, mentindo que seus produtos são bons, as suas mercadorias davam defeitos causando prejuízos ao povo. Esses irmãos enrolavam as pessoas para ganhar o seu pão vivendo na mentira. Provérbios 11:1-1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vi irmãos no inferno por ser presunçosos, eram arrogantes, queriam ser os donos da verdade, confiavam neles mesmos, estavam seguros que fariam a obra crescer com suas sabedorias e estratégias, anulando o Espírito Santo, tirando o nome de Jesus e pondo seus nomes, demonstrando suas opiniões na igreja, expressando suas vaidades de autoridades sábias, ultrapassaram seus limites, deixaram seus egos crescerem. Todos estavam errados quando falavam de Deus, somente eles se achavam o dono da razão, expondo suas soberbas excessivas. Eles morreram e estão no inferno. Eu vi crentes detratores no inferno, viviam difamando os ministérios de outras denominações, desqualificavam as obras de seus próprios irmãos, desvalorizam os humildes. Quando um irmão saia de suas igrejas para outra denominação, eles acusavam de traidores, mas dizia que esse irmão que saia de sua denominação, eles falavam mal,
prejudicava o ministério do irmão para onde ele ia congregar. Suas línguas maledicentes causavam um grande incêndio. Esses detratores estão no inferno. Vi crentes no inferno por não ter afetividade com suas esposas e filhos. Não sentiam afetos pelas suas famílias e nem com os irmãos da igreja. Seus corações eram duros e frios de almas. Eles estão no inferno por não terem afeição. Eu fiquei chocado com a quantidade de crentes no inferno. Ainda tem igrejas que acreditam que quando uma alma se converte não corre mais risco de perder a salvação. Salvo uma vez para sempre salvo. Eu digo, se não viver uma vida conforme a palavra, corre sérios riscos de perder a salvação. Isso é um alerta para que todos venham renunciar ao mundo para não perder a vida eterna. A natureza do pecado tem que morrer para nascer uma vida para Jesus. O anjo pegou em minha mão e subimos em alta velocidade à terra. Ao voltar para o meu corpo fui orar. O Espírito Santo me revelou como está a situação das igrejas na Noruega. Eu vi uma frieza espiritual dentro de cada denominação desse país. Esse gelo espiritual está sobre todas as igrejas da Europa. Antigamente tinha grandes homens de Deus que ajudavam a espalhar o evangelho para o mundo. Hoje a Europa parece um vale de ossos secos que precisam de avivamentos. A causa de seu declínio espiritual foi o desenvolvimento financeiro, industrial e tecnológico da Europa. O conforto fez os cristãos ali entrar no comodismo. A Europa precisa ser sacudida para que o povo venha se lembrar de Jesus. A Europa precisa ser colocada de joelhos diante de Deus. O Espírito Santo me revelou que tem pouca colheita de almas na Europa e que precisam de um despertamento espiritual. Jesus está voltando. A Europa tem grandes conhecimentos teológicos, mas estão mortos nas letras e obras. Seus entendimentos bíblicos não irão salvar, mas sua intimidade com Deus. O conhecimento nada vale sem a comunhão com Deus. É preciso ter uma ação de buscar a Deus em espírito e em verdade. Deus requer uma atitude dos europeus em relação a Ele. Os europeus têm que voltar a evangelizar com o poder de Deus como antigamente. Satanás está tirando vantagens desse comodismo. Ele sabe de seus pontos fracos e ataca as fraquezas dos europeus. O Espírito Santo me revelou que Satanás está planejando lançar um ataque surpresa em minha vida sentimental sem eu esperar para que eu perca as minhas forças, e se eu cair nessa armadilha minha recuperação espiritual demoraria anos para eu voltar a ser um homem espiritual. Tenho que estar vigilante em todo o tempo. Não é de agora que Deus me avisa. Tenho que ter cuidado nesses dias. Satanás já derrubou muitos homens de Deus e continua caçando homens espirituais para derrubar. Eu sou procurado. Ele quer ver a minha queda. Tenho dado muito trabalho para os demônios impedindo seus planos malignos. Eles querem me tirar de circulação para eu não atrapalhar os seus planos. Se eles conseguirem me tirar do caminho, vão ficar livres para enganar e ganhar muitas almas para o inferno. Fui convidado para ministrar em uma igreja e o anjo que me acompanha estava do meu lado. Sempre me auxilia nas minhas missões. Antes de ministrar fiz uma oração. O Espírito Santo me revelava que iria fazer uma experiência sobrenatural para avivar aquela congregação. Ao começar, 7 pessoas caíram no chão. Vi anjos recolhendo suas almas e subindo para cima do teto e desaparecendo. Se passaram 30 minutos. As pessoas que caíram não acordavam, não respiravam, estavam sem pulsação vital. A congregação começou a ficar em pânico, pois não sabiam o que estava acontecendo. Queriam chamar a ambulância para levar aquelas pessoas ao hospital. A igreja ficou apavorada pensando que as pessoas estavam mortas. Eu disse ao Senhor o que estava acontecendo. E o Espírito Santo me disse que vai haver experiências sobrenaturais com essas pessoas. Me pediu para eu ficar tranquilo. Aquela congregação nunca tinha passado por tais experiências. 12 pessoas foram arrebatadas depois de 30 minutos. Eles acordaram e se levantaram do chão. 4 pessoas foram somente para o inferno e voltaram de lá apavorados. Apenas 3 pessoas foram para o inferno e depois para o céu. Olhem o relato de 3 pessoas que foram para o inferno e depois para o céu. Angeta fala: eu fui arrebatada no inferno. Sempre tinha ouvido falar. Nunca passou pela minha cabeça que um dia iria passar por esse lugar. Vendo o inferno fiquei apavorada. Isso fez que eu me afirmasse mais e mais com Deus para não cair nesse lugar.
Fui para o céu e encontrei a irmã Birgitta e o irmão Eleude. Caminhamos pelos mesmos lugares do meio dos anjos. Eleude fala: eu nunca acreditei na existência do inferno. Sempre critiquei os irmãos que pregam essa doutrina. Mas agora vi com os meus próprios olhos a existência desse lugar. Vi mais aprisionados em cadeias e dentro de buracos. É triste ver pessoas em um lugar desses que é para ser dos demônios. Eu fui para o céu e vi minhas amigas Angeta e Bergeta. Elas foram arrebatadas ao mesmo tempo que eu. Pensava que antes de ser arrebatado que o céu só morava Deus e os anjos. Eu vi pessoas lá também. Bergeta fala: eu sempre tive pavor do escuro. Ir para o inferno nunca foi o meu desejo. Vi demônios de várias espécies torturando as pessoas. A igreja precisa acordar. O mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que vivemos. Fui ao céu. Encontrei Angeta e o irmão Eleude. É um lugar que não dá para escrever o quanto é lindo e maravilhoso. Se os cristãos tivessem visto esse lugar que são suas futuras moradas, morreriam pelo evangelho. Vale a pena ser mártires por tudo isso. Depois dos relatos dessas 3 pessoas na igreja, voltei para casa feliz. Fui convidado para ministrar em outra igreja. O Espírito Santo me revelou que naquele lugar tinha pessoas com olhos impuros, cheias de malícias mesmo sendo cristãos. Assistiam pornografias na internet. Fiz uma oração e pedi para o Senhor tocar nos olhos daquelas pessoas e queimar todo o mal. Vi anjos com seus tenazes tocando nos olhos daquelas pessoas, purificando seus olhos, para dar lugar a um olhar santo em vez de um olhar malicioso. Depois dessas atividades dos anjos, as pessoas sentiam seus olhos arderem. Em uma visão vi seus olhos como uma chama de fogo. Era a purificação que estava acontecendo. Contei para a igreja tudo o que estava se passando ali. Uma semana depois eu voltei para a mesma igreja e essas pessoas que foram purificadas contaram suas libertações. Nunca mais eles assistiram pornografias. Seus olhos não aguentavam olhar para coisas imorais desde aquele dia. Minha missão acabou na Noruega. Retornei para o meu país e cheguei no meu lar. Meu filho e minha esposa me abraçaram. Depois fomos passear. Na volta do passeio fui para o meu quarto orar. Tive uma visão que o Espírito Santo me revelou que os satanistas estão ativos. Em uma visão vi um homem olhando em uma bola de cristal e dentro da bola aparecia a minha casa. Ele conseguiu localizar a minha família. Esse satanista mora em Washington, muito longe da minha casa. O Espírito Santo me revelou que ele não me conhecia, mas os demônios levaram o meu nome para esse satanista me destruir enquanto eu estava na Noruega. Os demônios já estavam passando informações de minha casa e de minha família para esse satanista. Esse satanista mudou para minha cidade e começou a fazer feitiços, mandando legiões de demônios para atacar a minha casa. Em uma visão eu vi legiões demoníacas cercando a minha casa. À noite eu e minha esposa passamos a ouvir barulhos de pisadas em nosso quarto. Minha esposa estava assustada quando objetos caíam no chão. O meu filho, apesar de ser jovem de idade adulta, parecia uma criança assustada com os ruídos e barulhos de cavalos trotando em nosso quintal. Fui tomar banho e o espelho do banheiro estava sujo com letras de sangue. As letras estavam me ameaçando. Eu não sei como isso aconteceu. O que posso dizer é que esse satanista está em um nível muito avançado na magia. Uma semana depois o meu filho e minha esposa ficaram doentes. Eu tive que cancelar as minhas ministrações para cuidar dos dois. Na minha visão, eu vi esse satanista lançando feitiços de mortes em minha casa. Minha esposa e meu filho foram para o hospital, fizeram exames. Os médicos não conseguiam achar a causa das enfermidades. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus. O Espírito Santo me revelou que esse satanista mandou um feitiço muito forte para matar a minha família. Como os dois são fracos espiritualmente, foram afetados pelas setas inflamadas, só não morreram por causa de minhas orações. Esse satanista sabia que não podia me atingir com seus feitiços. Desistiu de me atacar a minha casa para me causar dor. Minha esposa e meu filho foram atingidos por não viverem uma vida de intimidade com Deus. Não morreram por causa da misericórdia de Deus. Eu sempre alertei o meu filho e minha esposa para buscarem intimidade com Deus, orarem mais. Eles sonam para dormir. O estado dos dois estava cada dia pior. Dobrei os meus joelhos e intercedi pelos dois.
Pedi para Deus não levar eles de mim agora. Depois daquela oração eles começaram a se recuperar. Quando foi no dia seguinte eles estavam bons. Agradeci a Deus e fui orar no meu quarto. Vi em uma visão um anjo com a espada na mão, ferindo o satanista que tentou ferir a minha família. Uma semana depois dessa visão o satanista faleceu. A visão dele sendo ferido pelo anjo se cumpriu. Os demônios não satisfeitos levantou outro satanista. Em uma visão eu vi esse homem com um monte de serpentes fazendo encantamento. O Espírito Santo me revelou para eu olhar sempre para o chão. Um dia estava indo para a igreja, quase fui picado por uma cobra. Ela me deu o bote e eu consegui escapar. No outro dia o meu quintal estava manifestado de cobras. Minha esposa e meu filho estavam com medo de serem picados. Eu tinha medo delas entrarem na minha casa. Tentamos afugentar elas fazendo fogueiras no quintal, mas nada adiantava. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar. O Espírito Santo me revelou que elas estavam possuídas por demônios. Por isso que essas cobras viajaram por longa distância até chegar ao meu endereço. Elas vinham de uma cidade longe até a minha casa. Foi feito um ritual de possessão nelas para picarem eu e minha casa. Fiz uma oração repreendendo aqueles demônios que estavam naquelas cobras. Na hora elas começaram a sair do meu quintal. Eu termino esse testemunho fazendo uma oração de avivamento para as igrejas que estão frias nesse mundo. Senhor Jesus, nesse momento eu lhe peço, derrama o seu poder e sua unção, nos enchendo de seu fogo celestial que vem direto de Deus. Esse fogo não é natural, é sobrenatural e não se apaga. Esse fogo está indo embora daqueles que não lhe buscam. Esse fogo esteve na sarça ardente e não se apagava. É esse fogo que desce na igreja e incendeia o seu povo. Fogo santo e espiritual que vem do céu para avivar o seu povo. Acenda uma chama na alma desse povo para que busquem a sua face e alimenta as suas almas com sua brasa viva. Aumente a temperatura a cada vida. O seu fogo modela o interior e derrete o coração duro como cera de vela. O seu Espírito Santo é uma chama oculta dentro de nós que se ativa e que se inflama quando clamamos ao Senhor. O seu calor sobrenatural produz um fogo que queima o nosso pecado, chama que se alastra pelo corpo todo, purificando e produzindo santidade. Senhor, aviva a sua igreja, dê seu avivamento nos seus escolhidos. Eu lhe agradeço por me ouvir e entrego essas denominações em suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sétima experiência de Kenzo Atsushi, parte 1. Fui morar na cidade de Borlange, Suécia. Estava orando ao Senhor. Ele me mostrou em uma visão segredos espirituais. Antes de contar as visões, vou fazer uma oração. Senhor, aqui estão seus soldados. Muitos estão armados, outros não estão. Muitos estão caídos, mas irão se levantarem. Eu oro pelos fracos e feridos nesse momento. O Senhor irá levantar esse povo, e eles usarão sua fé como escudo, para bloquear os ataques de Satanás. O Senhor abrirá suas visões espirituais, e farão esse povo ver o seu sobrenatural antes de acontecer. Eles não enxergarão mais com os olhos carnais, e sim com as suas fé, que serão maior do que suas dificuldades. Enxergarão ao Senhor acima de todos os problemas. Suas aflições ficarão pequenas em comparação com aquilo que o Senhor irá fazer em suas vidas. Suas vitórias serão grandes. O Senhor vai agir na vida de cada um que me ouve. O poder do Senhor é maior que o vulcão por onde passa, destrói tudo pela frente, aniquilando as armadilhas de Satanás. O Senhor destrói todas as armadilhas diabólicas, deixando o diabo derrotado e envergonhado. Já vejo pessoas nesse momento, que me ouvem do outro lado do mundo, pessoas que eu não conheço, nem sei a sua língua, mas vejo Deus nesse momento, derrubando muralhas e esmagando o inimigo de suas almas, e vocês cantaram, e louvaram a Deus. Vejo guerreiros se levantando do chão em oração e ficando de pé diante da presença do Senhor. Ele não lhe chamou para ficar prostrado diante dele. Senhor, eu abençoo a todos os ouvintes em teu nome, amém. Fui arrebatado ao céu, o anjo me levou perto da minha mansão celestial. O Senhor Jesus me mostrou as minhas recompensas, pelo trabalho que tenho na terra. Eu vi 9.050 talentos de ouro, dentro de um caixote de ouro. Na minha terceira experiência, eu tinha 4.090 talentos de ouro.
Meus galardões estavam aumentando muito pelo meu trabalho. O anjo me disse, para eu continuar ganhando almas e doutrinando para que aumente mais os meus galardões. O anjo me desceu para a terra, quando percebi estava no meu quarto. Vi na visão nos 4 cantos do mundo, territórios de difícil acesso, cheios de barreiras para o crente entrar. Os demônios marcavam seus territórios em lugares da Ásia e África. Vi um grande véu vendando os olhos de vários povos e línguas, seus pulsos tinham correntes que o escravizavam e oprimiam. Eram pessoas budistas, shintoísta, hinduísmo e muçulmanos. Vi legiões que oprimiam uma multidão desses povos. Esses povos seguiam uma estrada que no seu final, tinha um penhasco e logo embaixo um abismo de fogo. O Senhor disse: muito desses povos, ainda não ouviram falar de mim, outros me ignoram, eles estão morrendo e indo ao inferno, por causa da cegueira de suas religiões. Os demônios lutam para que o Evangelho não entre nesses lugares onde o budismo, islamismo e hinduísmo reinam. Jesus me mostrou o Oriente da Terra, pude ver um monstro terrível, fiquei apavorado, esse demônio estava nas nuvens. Perguntei ao Senhor, que demônio é esse? O Senhor disse: é o demônio Maca que comanda o islamismo. Vi um demônio terrível chamado Tianmongdadi que comanda o budismo, esse demônio também é gigante. Esses demônios chefes têm uma missão: cuidar de sua religião. Vi outro demônio chefe chamado Brahma, que comanda o hinduísmo. Esses demônios são territoriais, guardam o seu rebanho, para que os cristãos não ganhem para Jesus. Esses demônios chefes estão debaixo da autoridade do principado da religião. Suas funções era cada um cuidar de sua religião. Esses demônios chefes defendiam seus territórios. Cada demônio desse tinha um exército de demônios que construíam fortalezas, impedindo que missionários entrem nesses lugares. O Senhor disse que está preparando o seu exército, não de anjos, mas de missionários da última hora, que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. E que os guardiões desses territórios vão ser derrotados quando a palavra entrar. Muitas almas cativas serão tiradas das mãos de Satanás. Essa será a maior ofensiva de todos os tempos, para resgatar as almas perdidas, desfazendo suas armadilhas malignas, arrancando tudo aquilo que não pertence ao diabo, afugentando todos os demônios. Tive outra visão. Vi demônios escondidos em lugares onde os cristãos não conseguiam ver eles atuando. Eles lançavam ataques de surpresas, eles astuciosos. Vi as forças malignas atuando, e muitos não estavam preparados para a guerra, não estavam revestidos e não conseguiam vencer. Vi alguns irmãos que são colunas, os demônios atacavam para derrubarem no pecado, eles permanecerem em pé, e não abriram a guarda para o pecado, conseguindo vencer. Vi também o diabo vencendo muitos cristãos através do pecado. Eles não tinham o Espírito Santo. Suas lutas contra o diabo eram inúteis, eles não conseguiam vencer a guerra. Também vi muitos cristãos sendo enganados pela inteligência milenar de Satanás, eles caíam nas ciladas armadas. Esses demônios são estratégicos. Vi demônios se infiltrando nas mentes dos irmãos para controlar, muitos estavam desprevenidos, e foram surpreendidos por demônios, eles foram pegados sem esperar, não vigiaram. Caíram nas armadilhas, cada demônio sabia de seus pontos fracos. Esses demônios não conseguiam derrubar aqueles irmãos que estavam prevenidos, cheios do Espírito Santo. Onde eles pisavam os pés tinha fogo, os demônios não chegavam perto. Também vi uma muralha de fogo erguida, ao redor de uma casa. Perguntei ao Senhor, quem eram os moradores que habitam ali? O Senhor me respondeu: essa família ora, vigia e guarda minha palavra, são separados do mundo, é uma família especial para mim. Percebi que os demônios tentavam entrar ali, para destruir aquela família, mas aquele muro de proteção que foi erguido ali, através da oração daquela família, impedia que os demônios entrassem. Essa família vigiava e estava atenta com Satanás. Percebi que essa casa não tinha televisão. Vi demônios entrando lentamente em outros lares, sem ninguém perceber,
Esses demônios esperavam o tempo certo para atacar, na hora da desatenção e fraqueza do cristão. Mas não é todo terreno que eles pisam. Quando uma família vive uma vida de oração, vigiando contra o pecado, essas famílias limpavam as suas casas do engano, purificavam seus lares do pecado e de toda a influência do mal. Tudo de ruim que atraia demônios para o lar era removido. Essa família resistia aos demônios, fazendo eles recuarem. Esses demônios, quando não conseguiam entrar nesses lares, iriam para as casas onde tinham legalidades para trabalharem, na família que vigiava, por causa da oração, e a pureza de suas casas não davam legalidade. No terreno de um cristão que ora, e vive uma vida santa, purificando seu lar, é um campo minado para os demônios, e uma linha de fogo perigosa, onde os demônios temem entrarem. Na visão, eu vi um demônio atrevido entrar em um lar santo, atravessou a linha de fogo proibida. O cristão estava orando, vi quando aquele demônio recebeu um ataque. A oração virava uma bola de fogo, e penetrava naquele demônio. Ele pegou o fogo e gritava, saindo correndo da casa daquele cristão. Minha visão foi mais além. Vi um demônio sugando a paz e a alegria das pessoas. Esse demônio chamava outros demônios para participar da festa de destruição. Cada demônio trabalhava em uma área da vida daquela pessoa. Vi milhões de possessões, e outros demônios preparando a morada, para outros demônios vir possuir. Essas moradas são construídas dentro de corações e mentes das pessoas. Cheguei a ver um ninho com milhões de demônios polegares, dentro de cada pessoa. Vi muita sujeira, e uma fumaça escura saindo de dentro das pessoas, e um forte fedor de carniça, que saia de dentro. Só a palavra de Deus, para libertar essas pessoas dos demônios, e limpar elas por dentro, tirando todas as sequelas que esses moradores deixam dentro delas. Essas pessoas precisam entregar suas vidas. O Espírito Santo fará uma limpeza por dentro, e implantará o reino de Deus em seus corações, arrancando os demônios e os seus palácios, que eles construíram dentro de cada pessoa. O Espírito Santo quer reinar, trazer a paz, alegria e felicidade de ter Deus. Vi milhões de pessoas doentes espiritualmente, enganadas e caminhando por um caminho de uma felicidade falsa. Vi os ares infestados de demônios. Quando meu espírito saiu do corpo, e foi para o céu, pude ver coisas espirituais, que os meus olhos carnais não conseguiriam ver, e percebo que lutamos com inimigos que não podemos ver. Vamos se preparar, igreja, com o escudo da fé, espada com a palavra e a oração. Vi uma espada de fogo que descia do céu, e se transformava em uma Bíblia. Uma voz dizia: ganha almas com a minha palavra, lute contra Satanás, maneja minha espada, onde estiver a minha palavra, demônios fugiram. Esse livro que viste é uma arma poderosa, cheio de munição de fogo consumidor, que não provém da terra, veio das mansões celestiais. Cada versículo é uma arma que pode ser usada contra Satanás. Com ela lutem, se defendam e ataquem os inimigos invisíveis. Vi também os demônios pesquisando muitas igrejas, analisando seus pontos fracos e fortes. Eles estudavam cada povo para destruir aquele ministério. Vou expor erros dessas igrejas, para outras igrejas não cometam os mesmos erros, e não venham servir de ninho de demônios dentro da igreja. Vou também falar das qualidades espirituais de algumas igrejas que vi na visão. Esses ministérios merecem ser o exemplo de outras igrejas que dormem. Essas igrejas que vi na visão incomodavam os demônios. Igrejas se organizem para a grande batalha espiritual, se revistam do poder de Deus, vivam em oração, renunciem ao mundo e vivam uma vida santa. Cada um exerça o seu cargo na igreja, trabalhem juntos, recrutem mais irmãos para o exército de Jesus, se foquem na guerra espiritual contra as hostes do mal. Entrem em um relacionamento espiritual com Jesus, tenha relações com as coisas espirituais do céu. Respeitem uns aos outros, cresçam juntos na união, no amor e graça. Pastores, doutrine suas igrejas, peça para o Espírito Santo igualar os pensamentos, unir o povo e preparar eles para a guerra. Pastores, tenham paciência com os novos convertidos, ajudem eles a crescerem na doutrina,
Preparem-se, soldados. Enraize a palavra em seus corações. Organizem suas vidas espirituais. Larguem o pecado. Esqueçam as brigas e as ofensas do passado que teve com o seu irmão. Se unam para a guerra dos últimos dias. Esqueçam aquela pessoa que lhe feriu. Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, não contra o vizinho ou seu irmão que devem lutar, mas contra as hostes malignas. Se preocupem contra as potestades do mal, e pare de se preocupar com aquilo que dizem sobre você. Brigas carnais não levará ninguém a lugar nenhum, não haverá vencedor, só desgastes dos dois lados. Isso alimenta a ira, exalta o ego e enfraquece suas vidas espirituais. Essa desunião entre os irmãos quebra a ligação com Deus. Em uma guerra entre irmãos, quem sai vencedores são os demônios. Vi demônios se aproveitando dessa quebra de ligação, e atirando dardos malignos, destruindo um por um. Esses demônios se aproveitavam das fraquezas desses irmãos briguentos, que abriam portais em suas vidas para os demônios entrarem. Eles não tinham forças para lutarem contra esses demônios. Na visão, somente os que manteram a comunhão não eram atingidos pelos dardos dos demônios. Eles não tinham forças contra esses irmãos. Igrejas mantenham a ordem espiritual, vivam em união e perdoam uns aos outros. Vi demônios entrar nas igrejas e colocar uns contra os outros. Eles se desgastavam espiritualmente de tantas contendas, travavam uma guerra, destruindo um ao outro. O Senhor me mostrou a vida dos cristãos. Eles estavam mortos no pecado. Suas vidas espirituais morreram por não largar o pecado. Um anjo do Senhor, ao entrar nessa igreja, tampava o nariz, pois o fedor de carniça era imenso por causa do pecado. O Espírito Santo me revelou que essa igreja, o povo tinha o coração duro de pedra, e que a palavra de Deus não tinha penetrado em seus corações. Irmãos, na visão, vi um grande exército de demônios prontos para atacar. Eles são bem organizados, diferente das igrejas que não estão organizadas espiritualmente para vencer. Esse batalhão de demônios atacavam somente nos focos das igrejas, e atingia só onde lhe interessam. Essas tropas de demônios da destruição trabalhavam duramente para destruir os 6 alicerces da igreja: a santidade e a pureza, a obediência e a submissão a Deus, a oração e o conhecimento da verdade. Minha visão foi até outra igreja. O Senhor me disse: aqui nesse ministério não há conflitos e tensões, todos os problemas pessoais são resolvidos. Ninguém aqui traz os seus problemas para dentro da igreja. Ao entrar na casa de oração, eles se entregam na adoração. As reuniões dos obreiros semanais têm evitado as contendas. Eles estão vigiando. Na visão vi os demônios querendo legalidade para entrar, mas não conseguiam. Os demônios queriam quebrar a união dos irmãos, mas não encontravam espaços. Os demônios tiveram um plano e induziram irmãos contenderam para congregar nessa igreja. Esses irmãos haviam saído de suas igrejas por causa de problemas e foram congregar nessa igreja unida. Eram irmãos rebeldes e o diabo entrou no seio da igreja através deles. Eles causaram contendas e discussão. Esses demônios conseguiram quebrar a união, causando ódio. Eles estavam desapercebidos, não vigiaram e caíram. A igreja ficou enfraquecida, e os demônios atingiram suas fraquezas. Igrejas que não estão com os seus exércitos organizados espiritualmente. Esses demônios trabalhavam dentro das igrejas desorganizadas espiritualmente. Esses demônios entravam nos casamentos, noivados e na parte financeira. Isso acontece porque o povo não ora, não vigia e não santifica. A guerra espiritual é travada, e está ativa. Pastor, organizem o seu exército. Essa guerra só acabará quando Jesus nos arrebatará. Depois dessa visão, fui para Costa Rica a fazer uma missão. O tempo é curto, Jesus está voltando. Eu preciso salvar as almas da condenação. Ao chegar na Costa Rica, capital de San José, me hospedei, como de sempre, e fui orar para pedir orientação a Deus sobre essa missão. Eu dependo de 100% dele. É o meu líder. O Senhor fala, e eu cumpro. Fui em uma igreja. Cheguei às 7 horas do horário que o culto começa. Minha visão se abriu.
Vi anjos descendo do céu com bandejas de ouro. O Espírito Santo me revelou que os anjos têm horário para entregar as bênçãos do céu. As pessoas que chegavam às 7 horas na igreja recebiam as bênçãos. Depois os anjos subiam de volta para o céu. As pessoas que chegavam atrasadas no culto não receberão as suas bênçãos, pois os anjos não estavam ali mais. Ao terminar o culto voltei para casa. Senti dores no estômago a noite toda. Fui ao hospital, fiz muitos exames. O médico disse que eu estava com câncer, se desenvolvendo em meu estômago. Ele disse que eu tinha que tratar da doença, e que eu iria ser um longo tratamento. Eu pensei minha missão fracassou, eu tenho que voltar para a Suécia. Depois eu pensei, as almas são mais importantes do que esse câncer. Não posso deixar a Costa Rica por causa de um câncer. Muitas almas morrerão sem salvação. O Senhor me deu uma missão dada é a missão cumprida. Eu poderia tratar o meu câncer aqui em Costa Rica, mas se eu fizer isso perderei muito tempo, e as almas morrerão. Tempo é galardão, o meu tempo é precioso, não posso desperdiçar. Fui ora naquela noite, o mesmo anjo que me auxiliou nos últimos arrebatamentos apareceu para mim e disse que tinha uma missão para mim. Quando ele disse vem comigo, o meu espírito saiu do meu corpo, e descemos ao inferno juntos. Vi cristãos no inferno que tinham maldades com o próximo, outros faziam maldades com os animais, judiava e matava os animais domésticos. Vi cristãos no inferno, por terem sido injustos com o seu irmão, e outros estavam no inferno por cometer fraudes, outros falsificavam cartões. E outros vendiam objetos piratas que quebravam faces dando prejuízos para os clientes. Outros faziam documentos falsos. Todos esses estavam no inferno. Vi cristãos no inferno por causa da hipocrisia. Outros estavam no inferno pelos maus pensamentos. Pensavam em pecar e planejavam cometer o pecado. Eles morreram nessa condição. Vi cristãos no inferno por terem sentimentos perversos. Seus sentimentos para com a sua esposa era de práticas sexuais brutais, como sexo oral, sexo anal, o uso de objetos nas relações sexuais dos casais. Viviam uma vida sexual liberal. As mulheres cristãs pareciam prostitutas de filmes pornográficos, e os seus esposos praticavam esses atos horrendos. Todos estavam no inferno. O anjo disse: qualquer homem que fizer essas práticas abomináveis com a sua companheira, diga para se libertarem desse sentimento perversos, ou serão lançados no inferno. Vi cristãos no inferno que são devassos, praticavam e gostavam de todas as imoralidades, como fantasias eróticas, sensualidade, desejos sexuais bizarros, como agressões físicas para aumentar o prazer. Esses cristãos viviam fazendo essas práticas. Seus desejos carnais eram insaciáveis. Buscavam primeiro o sexo, ao invés de buscar a Deus. O sexo era tudo para eles, a base de seus casamentos. Eram sexolatra e todos esses que estavam no inferno são cristãos. Vi cristãos no inferno por exibir suas esposas para a igreja. Incentivavam suas esposas a andarem na sensualidade, para que todos admirassem os seus troféus. Também vi homens e mulheres que adoram manter relações sexuais com 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Eles estavam no inferno por essas aberrações sexuais. O anjo me disse que mesmo os que não praticam e tenham desejos no coração, têm que se libertarem para não vir para ali. Vi cristãos afeminados no inferno. Eles usavam calças apertadas e camisas apertadas de homossexuais. Outro grupo de cristãos afeminados que estão no inferno. Eles tinham desejos ardentes por pessoas do mesmo sexo. Morreram sem se libertarem do mal. Vi cristãos no inferno por serem impuros de coração e mentes. Eram imorais, se prostituíam em suas mentes e corações. Só pensavam naquilo que é mal. Seus corações eram impuros, e seus olhos de trevas observavam a sensualidade, pornográfica e erotismo. Outros cristãos eram tanto imorais que tiravam fotos nuas e mandavam para o Facebook e o WhatsApp. Vi uma serva de Deus que fazia a obra do Senhor Jesus, que está no inferno. O seu esposo ameaçava terminar o casamento, se ela não praticasse o sexo ilícito. Ele aceitou e morreu e está no inferno.
Vi um cristão que se aproximava de uma jovem serva de Deus. Ele queria despertar o desejo do sexo, para fornicar com ela. Esse cristão morreu e está no inferno, pagando pela sua imoralidade. O anjo me disse que todos os impuros irão para este lugar. O anjo e eu saímos do inferno. Eu voltei para minha moradia. Tive algumas horas de descanso. Dobrei o meu joelho. Fui orar. Eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer, dobro o meu joelho para falar com ela. Eu procuro ser 100% submisso a Deus em tudo. Acostumei o meu corpo a orar. No começo foi difícil manter essa disciplina. Agora estou acostumado. A oração faz parte da minha vida. Estava orando, e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais, me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos, atacando os meus testemunhos e minhas experiências. Esse rapaz não sabe o que estava falando. Eu entrei em contato com ele e disse para não atacar o meu ministério. Eu disse para, se duvidas das minhas experiências, peça para Deus te conceder uma experiência também. Ele irá te revelar se eu sou um mentiroso. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. Dizia que minhas doutrinas são religiosas e preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça, não por esforço. Ele dizia em seus vídeos que eu sou extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Esse rapaz não parou de me perseguir, apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois esse rapaz faleceu. Ele foi atropelado por um carro. Ao saber de seu falecimento, fiquei muito triste. O Senhor me mostrou em uma visão, um demônio vindo buscar a sua alma. Esse demônio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro, e descia para as regiões baixas da terra, que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão. Pela batida do carro, ele viu os demônios vindo buscar a sua alma. Ele disse misericórdia, e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito. Ele teve chance para se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia, era acadêmico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus, e disse por que o destino desse rapaz foi tão cruel. O Senhor me revelou dizendo: meu servo, ele não atacou a ti, mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina, desviando muitos da verdade. Ele pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar os mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. Outro rapaz começou a me perseguir. Ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Me chamava de feiticeiro, e dizia que os sinais que acontecia no meu ministério eram obra dos demônios. Em uma visão, eu vi uma legião de demônios possuindo o seu corpo para me perseguir. Vi uma sombra negra entrando em sua casa. Semana depois esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrou. Orei para Deus ter misericórdia. O Senhor me revelou dizendo: não ore por ele, eu sei o que deve ser feito. Eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz já chegou até mim. Entrarei com a minha justiça a todos que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Depois que o Senhor me revelou isso, ao sair de casa perto da minha porta, vi um desenho de um hexagrama, e dentro dela um monte de velas pretas e vermelhas. Mas graças a Deus que esses rituais não me atingem. O Senhor me revelou que uma mulher satanista fez aquele feitiço para me atingir. 2 dias depois, o meu cachorrinho que eu tinha ganhado, junto com 2 gatinhos, desapareceram. Eu tinha ganhado esses animais do vizinho do lado. Ao 3º dia, os meus animais apareceram mortos e mutilados perto da minha casa. O Senhor me revelou que pessoas usadas por demônios matou os meus animais. Por ter ódio de mim, não podia me fazer o mal, e matou os animais. Fui para o meu quarto orar. Em uma visão vi uma legião de demônios derrubando um avião que matava muita gente. Depois tive outra visão. Vi um jovem da igreja onde eu ministrava, indo de moto a uma casa de festa. Ele se prostituía com uma mulher.
Ao sair dessa casa no caminho da sua casa, o vi quando um demônio entrou dentro de seu corpo. Esse rapaz, ao se prostituir, abriu legalidade para a possessão. Ele ficou possuído e o demônio que estava dentro do seu corpo fez ele perder a noção e acelerar a sua moto. O jovem lutava contra aquilo que estava dentro do seu corpo. Ele não conseguia controlar o freio, e a sua moto bateu em um muro. Ele morreu na hora. Depois dessa visão, o Senhor me falou sobre a guerra espiritual. Ele disse: meu servo, a oração é a ligação espiritual que tenho com a igreja. Quanto mais oração, mas essa ligação se torna mais forte, e traz a igreja para mais perto de mim. O espírito do homem que ora se une com o Espírito Santo. Ele fica sensível à minha voz, e o pecado não tem poder na vida de quem ora. A oração ligará a igreja a mim, e a cada dia essa união ficará mais forte, e separa o cristão do pecado. O cristão que não ora, sua carne fica mais apegada com as coisas do mundo, e se distancia de mim. A oração aproxima a igreja de mim. A oração é o sinal de amor da igreja para comigo, portanto faça a sua parte, ore todos os dias. Diga para a igreja que não gosta de orar, que orem mesmo assim. A conexão espiritual entre o céu e a terra, e através do Espírito Santo que representa o céu, e a igreja representa a terra. Onde estiver dois irmãos reunidos falando de mim, ali estarei, e a conexão é ligada. Mesmo que estudem todas as doutrinas da Bíblia, sem oração diária, não terão forças para andarem na doutrina santa. Suas carnes não irão renunciar ao mundo, pois a oração mortifica os membros do corpo. Todos os dias a igreja batalha contra as ciladas do mundo. Por essa questão, orem todos os dias. O meu povo guerrear contra suas próprias carnes e vontade. Aprendam a controlar o seu eu. Resistam às tentações desse mundo. Neguem a si mesmo. Sejam confiantes na fé. Não se abatam. Não se frustrem. Ajudem os fracos a resistirem ao mundo. Aqueles que não resistem ao mundo são teimosos em errar. Deslizam para dentro do abismo. Diga à igreja que é vivendo a minha palavra, que vencerá as potestades dos ares. A igreja santa é luz, e onde os demônios estiverem ocultos se escondendo, o meu povo resplandecerá no escuro e revelará os planos ocultos do diabo. Quem me obedece, seguindo o manual de instrução da minha palavra, vence as legiões. Diga para não deixar a soberba crescer no coração, nem se exaltarem pelos dons recebidos. A humilhação me agrada, mas a grandeza deixam pequenos, e o menor sempre vai ser o maior aos meus olhos. Diga para a igreja intercederem pelos mais fracos. A oração destrói a ação dos demônios, cortando os efeitos malignos de mortes e destruição da família, aniquilando todo o controle mental e do coração. A oração dos justos tem um efeito devastador no mundo espiritual. Eu tenho livrado muitas vidas através das orações dos santos. Satanás tem atacado fora da igreja e dentro da igreja por causa do pecado que estão invadindo os altares das igrejas. As legiões vêm invadindo territórios evangélicos e ganhado muitas almas. Meus servos têm se calado e se acomodado, enquanto os poderes das trevas atuam. Seitas têm trabalhado noite e dia, com ousadias para ganhar almas. Esses agentes não ficam de braços cruzados e agindo, tendo êxito em suas ações. A minha igreja dorme, e numa guerra, não há tranquilidade, há perseguições, a guerra contra as legiões tem que ser constantes. Quando a igreja ora, não há distância entre o céu e a terra, estarei tão perto deles através do meu Espírito Santo. Quem determina a distância entre eu e os meus servos, são eles mesmos. O pecado também tem distanciado o meu Espírito Santo do homem. Mas a oração de arrependimento e perdão faz o meu Espírito Santo se aproximar. Diga para manter uma vida de oração, revelarei os meus segredos celestiais. A oração fortalecerá minha aliança com a igreja, onde nem o diabo nem o homem pode quebrar essa aliança. Quem somente pode desfazer essa aliança é a pessoa que fez. Servo quem me ama, vivem orando. Quem me ama obedece a minha palavra. A oração de um fiel neutraliza todas as ciladas do diabo. E diga para a igreja que seu descanso não é aqui. Testemunho 7ª experiência de Kenzo parte 2. Estava orando a Deus. Jesus me disse: meu servo,
Quero derramar a minha unção, mas eu preciso de um conserto da minha igreja, para multiplicar as minhas maravilhas. Quero fazer do meu povo uma força contra o mal. As obras da carne não alteram nada de bom em suas vidas, pois as obras da carne são pecados. As obras do meu espírito transformam e levam para a minha glória. Diga que a aparência e a importância na sociedade não vale nada para mim. Muitos buscam cargos e status. Eu me preocupo com suas salvações. Diga para buscarem aparência espiritual, que deixará a minha imagem e semelhança. Isso é o que tem importância para mim. Tudo que agrada ao mundo não me agrada. Não quero que o mundo enxergue os meus servos pelo status, mas que veja a minha luz em suas vidas. Os agentes do diabo têm sacrificado vidas para destruir a humanidade. Eu quero que o meu povo avance e invada esses territórios malignos, que mantêm o povo cativo. Eu capacitei a minha igreja, dei armas espirituais para eles marcharem. Muitos não reconhecem as armas que têm. O medo não deixa eles irem avante. Diga para o meu povo renunciar à moda desse mundo. Eles têm que ser indiferentes do mundo e igual a mim. A minha noiva é uma parte de mim. Estão ligados através do meu sangue. Assim como um homem e uma mulher dão-se em casamento e tornam um só, estou unido à minha igreja, e juntos tornamos um só. Da costela de Adão saiu Eva. Ele adormeceu para que Eva fosse criada. Da minha costela saiu a igreja. Quando morri na cruz do Calvário, senti dores de parto para que nascesse o meu povo. Quero unidade espiritual, e que o meu povo continue dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Quero uma igreja unida. Os meus apóstolos construíram a igreja, e quem vai reerguer os últimos tijolos dessa construção são vocês. Não quero que os pastores busquem quantidades de membros. Eu não ligo para multidões. Digam para fazer uma igreja santa, para que eu venha buscar. Passei todas essas revelações para a igreja onde eu fui. O Senhor me mostrou na visão outra igreja que orava por avivamento. Os demônios lutavam contra essa igreja, colocando obstáculos para não receberem o avivamento. Os demônios colocavam barreiras em suas vidas sentimentais e financeiras, para eles desviar suas atenções do avivamento, e ficarem preocupados com os seus problemas. Eles começaram a passar por grandes provações em seus lares e não foram para a oração de avivamento na igreja. Ficaram presos em suas dificuldades. Todos pararam de orar e esfriaram. Não estavam preparados para receberem poder do céu e revestimentos espirituais. As barreiras conjugais e familiares, juntas com as situações financeiras, impediram que eles se aproximassem mais de Deus e conquistassem suas vitórias. Eles não conseguiram realizar o avivamento que buscavam. Seus desejos foram bloqueados pelas provações. Os demônios conseguiram impor dificuldades e eles não venceram. O Senhor me disse: se eles não tivessem desistidos, iriam arrebatar alguns irmãos e capacitar todo aquele povo. O Senhor me mostrou outra igreja, que estava travando uma guerra contra as legiões de demônios. O povo dessa igreja era uma família espiritual, unidos estavam ligados na videira que é Jesus, edificados na verdade. Não era uma família de sangue, mas espiritual, cujo sangue que os ligavam é o sangue de Jesus. As armas de ataque dessa igreja é o evangelismo. Eles entravam nos territórios dos demônios e atacavam com a palavra e oração nos lares das pessoas. Estavam vigilantes na direção de Deus e inspirados pelo Espírito Santo, e determinados a caminhar no caminho espinhoso de Jesus e permanecerem até o fim. Não desistiam com as adversidades, não paravam de lutar pelas almas, tinham sedes e grandes ganhadores de almas. Os demônios tentaram parar e desestabilizar esses guerreiros com obstáculos malignos, mas eles superavam. Esse pequeno exército formado, estavam preparados para destruir as fortalezas malignas da terra. O Espírito Santo dava autoridade para essa pequena igreja submeter os demônios aos seus pés. Eles com suas autoridades expulsavam os demônios e mandavam sair. Suas armas de fogo provêm de Deus. Vivem orando, renunciando o mundo para quebrar a legalidade maligna. Praticantes da santidade determinados a seguir Jesus até o fim. Eles têm grande resistência às pressões dos demônios,
e aguentam as provações.